deputado Chris Smith, se não me engano é esse o nome, que é um deputado de New Jersey, falando lá que de fato haviam OVNIs ali com uma intenção nefasta, né? Uma intenção negativa. Inclusive, eu estranhei que o Biden e os oficiais do governo estavam falando muito essa palavra, nefasto. Não há nenhuma indicação de que é nefasto. Então, acho que essas seriam as duas formas de fazerem essas, entre aspas, criaturas, sejam elas veículos ou seres, entrarem aqui e talvez... Aí eu já não sei se elas estão fingindo permitir o nosso controle, fingindo que nós estamos no comando, ou se de fato nós temos esse poder, mas eu acredito sim que a gente tem o potencial humano, ele ainda foi muito pouco explorado e talvez a gente de fato tenha esse... E aí o cara atendeu naquela mesma época de Varginha, não sou precisaldinho, mas naquela mesma época, um atendimento de criaturas peludas de olhos vermelhos que estão aparecendo na região também, não só em Varginha, mas em Alfenas, em Eloy Mendes, outros locais. Mas naquela mesma rua que as meninas viram a criatura, apareceu a criatura peluda. Estão fotografando vários objetos. A ONU nunca disse um avião. Ela teve contato imediato de terceiro grau. Muito grande, parecia um sol. Ele está perseguindo o drone, ela está indo atrás. A aeronáutica não divulga os resultados de suas investigações sobre objetos aéreos não identificados. Ela pegou e bateu assim no meu ombro, embaú, e seguiu o caminho. Contato. Olá, contatados e contatadas. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do O Contato Podcast, o seu podcast de ufologia que toda semana traz vigílias, documentários, podcasts, rituais e muito mais. Eu sou Vinícius Martins, mas pode me chamar de Vini. E lá, em Jaboticabal, Gustavo Cornaccione, o Yawanawá de Jaboticabal. Como estás? Eu estou invadindo florestas de eucalipto. E você? Cara, isso daria uma música. Eu estou invadindo florestas de eucalipto. Da Adriana Calcanhoto, com certeza. Ela escreveria isso. Meio Cazuza. Estou invadindo florestas. Meio Cazuza. Ia ficar legal, cara. Isso, né? Eu quero ver o que ia rimar com eucalipto. Mas tudo bem. Qualquer coisa. Não precisa rimar. Não precisa rimar. Não precisa. Maravilhoso. Muito bem. E lá, de Vernebaté, Eduardo Oliveira, o nosso Sasquatch de Taubaté. Como estás? Mais um dia no paraíso dos eucaliptos. Muito eu poderia ter falado taubacalipto e jabuticalipto também, né? E a gente colocava a Joelma cantando no final, virava calypso e viraria uma bagunça isso aqui. Muito bem, meus amigos, está começando mais um episódio do O Contato Podcast, depois de um episódio maravilhoso com Margarida Halacock. Meus amigos, que papo fenomenal com a Margarida. Se você não ouviu, recomendamos, ouça e recomendo. Ouça até antes desse episódio aqui, porque, obviamente, vamos falar com Rony Vernet, meus amigos. E vocês sabem, se você está ouvindo agora esse episódio, em meio a tanta coisa que está sendo dita no meio da ufologia, obviamente vocês sabem que falar de Varginha, entender um pouco mais a história de Varginha, é muito bom antes de falar sobre Rony Vernet. Então recomendamos, vá lá no episódio, escute o episódio com a Margarida, ficou fenomenal. É um papo muito gostoso, ficou descontraído pra caramba e a Margarida dá uma versão jornalística dos fatos, ficou muito legal, né? Fora o livro da Margarida que, de novo, vamos deixar no link desse episódio. A gente quer fazer esse livro da Margarida explodir de venda mais uma vez. E ó, não adianta depois, daqui a um tempo, ficar igual os livros do Machado, que fica todo mundo, eu não sei mais onde tem o livro do Machado, onde que eu encontro? O da Margarida vai sumir também dos catálogos, hein? Isso foi uma indireta pra mim, não? Também. Você tem o livro do Machado? Não tem. Não. E tem o livro da Margarida? Também não tem. Então vai lá e compra pelo menos da Margarida pra você poder ter. E é isso, né? O Guto também não tem os do Machado, se eu não me engano. Acho que ele tem eu tenho sim. Você tem Estranha Colheita. Tenho Estranha Colheita. Você não tem Olhos de Dragão, né?
Mas eu tenho o novo e só eu tenho. Aí eu perdi no argumento. Aí realmente não tem como. Aí eu perdi no argumento. Bom, meus caros, é isso. Então fica aí o convite pra vocês. Fiquem com mais um episódio, terceiro episódio com o Rony Vernet aqui com a gente. Rony Vernet, muito além da Amazônia. Sua opinião é importante pra gente. Curta, comenta e compartilhe este episódio para nos ajudar a crescer ainda mais. Muito bem, então, meus caros ouvintes, vamos então iniciar esse papo com ele que já virou membro do podcast, né? 3 vezes participando. Custo a dizer que talvez podcast O Contato é onde ele mais já apareceu já no meio da podosfera, viu? Porque olha, o podcast pra ficar na bota, hein, Rony? Caramba, cara, a gente gosta de ficar na sua bota, cara. Você tá bom? Beleza, obrigado aí pelo convite mais uma vez. Acho que é possível sim que seja o recorde, né? Maior frequência de aparições do Rony aí com a gente. Tirando o Hangar 18, né? Que ele ia lá como o sniper russo, né? O sniper russo. Mas ele não ia, ele era invocado. Tá competindo com o Hangar 18, mas como acabou o Hangar 18, talvez vocês tenham passado. Tem que pegar o histórico. Eu tenho quase certeza que a gente passou. Mas, meus caros ouvintes, hoje mais um papo com o Rony. É sempre um prazer ter o papo com ele aqui. Ainda mais agora que o homem ganhou um patamar de ufólogo dos podcasts gigantes. Então, obviamente, se torna ainda, né, mais legal pra gente poder bater esse papo com ele. Mas o papo com o Rony, com a gente, já é um papo de parceiro mesmo, né? De trocar ideia sobre o fenômeno. Vocês sabem, né, toda a história do podcast nosso, como que nasceu. A gente já cansou de contar essa história pra vocês. E o papo com o Rony, geralmente a gente consegue avançar em assuntos que a gente vai sempre trabalhando durante o ano inteiro, com vários temas, vários pontos, e aí a gente vai citando, o Rony fez isso, o Rony fez aquilo, e aí a gente gosta de trazer ele de novo pra gente dar aquela parada nas arestas e a gente poder chegar em algumas conclusões, ver o que tá vindo por aí. O Rony não conhecia Eduardo Oliveira, é a primeira vez que Rony está tendo a oportunidade de falar com Eduardo Oliveira e vice-versa. Pro Rony saber, o Eduardo Oliveira, Rony, é o nosso soldado invernal de Taubaté. A gente brinca que a qualquer momento a gente vai ativar ele em algum momento aí, porque o cara é cheio das histórias com russo, com um monte de coisa, e o homem é físico. Então, quase. Quase físico. Não, mas na verdade, cada semana a gente descobre que ele é uma coisa nova. Tem uma coisinha diferente, né? Então, o Já Eduardo, perdeu a memória nas 4 outras vezes. vezes, ele... Isso, tem tudo isso também, enfim. Então, meu caro Eduardo, darei a você a oportunidade de iniciar os trabalhos com o Rony Vernet. Pô, que honra. Rony, uma satisfação finalmente poder falar contigo. Acompanho muito o seu trabalho aí já faz bastante tempo. E tendo em vista essa trajetória que você teve de alguns anos para cá, de se interessar realmente em pesquisar o fenômeno, e hoje, como o Vinícius falou, ser o cara que é chamado em grandes podcasts para falar a respeito disso, né? É o que essas mídias consideram como referência e tal. Como é que é para você essa experiência e como é que foi essa fase de participar desses programas? E especificamente, eu queria que você, se puder, né, comparasse aí o tratamento que é dado nessa mídia independente, digamos assim, e o que a gente vê na mídia tradicional. Obrigado aí, Eduardo, bem-vindo. Eu acho assim, cara, foi um processo muito natural. Fui indo aos pouquinhos, né? Comecei meu canal lá em 2020, bem simples, bem humilde, tentando sempre colaborar com todos, e isso até hoje, né?
apesar do inverso não ser necessariamente verdade. Né? Tive em todos os podcasts que antigamente eram pequenos, né? Como o de vocês, o próprio Hangar 18, nos primórdios, né? E outros aí que já cresceram bastante. E até chegar nesses podcasts maiores, né? Que foi no final do ano passado. Acho que o primeiro foi o Inteligência, né? Do Vilela, né? E aí depois teve Sacane, depois teve Paranormal, o Flow, o Glauber. Semana que vem eu tô com o Sacane de novo lá no Redcast, lá do pessoal do Pânico. Então foi uma coisa bem aos pouquinhos, né? Então eu pude... Foi bom que isso aconteceu nesse tempo, porque se fosse lá atrás eu não teria essa bagagem que eu tenho hoje, né? De estudo, né? De vários livros, muitos livros, muitos e muitos documentários, muitos e muitos vídeos. Eu tô todo dia estudando, né? Eu devo estudar esse assunto talvez no mínimo umas 4 horas por dia, entre livros e documentários, coisas que as pessoas me mandam, histórias que as pessoas me contam, né? E aí fora as vigílias, né? Então eu consegui nesse tempo... O pessoal fala, não, mas em tão pouco tempo você conseguiu chegar em algumas conclusões, mas é por conta da dedicação, né? É que nem o curso de inglês, né? Curso de idioma, ou qualquer coisa que você faça na vida relacionada a um tipo de capacitação, de treinamento, né? Quanto mais você se dedicar, mais você vai progredir naquilo, né? E foi na base aí de muito esforço. Tava brincando até com vocês, né? Essa noite eu dormi 1 hora na cama, 1 hora no Uber da ida, 1 hora no Uber da volta, né? E de vez em quando é assim mesmo. Não é sempre, mas de vez em quando é assim. Porque tem a vida toda atrás, né? Tem mestrado sendo fechado, tem documentário lá do Acre, tem trabalho, tem a produção de YouTube, tem a preparação de material para os podcasts que eu vou. E aí os podcasts maiores, como é por vídeo, né? Eu tenho que levar o material para contar uma determinada história. E eu acho que a grande diferença foi eu ter sido chamado agora, né? Já com essa bagagem, então eu pude ali desenvolver uma narrativa do que eu venho visto nas pesquisas, né? O que eu tenho observado, que eu não conseguiria fazer se fosse lá atrás. Então acho que essa foi acho que as coisas acontecem no momento certo, né? Do jeito que tem que acontecer. Até capuz colocar em você, Rony. O pessoal lá do Bunker, né? Entrei lá na brincadeira do antigo Frequência X, né? Hoje é Bunker X, né? E lá tem uma pegada mais descontraída, né? Muita gente falava no passado, não, eles não levam a sério. Não, eles levam a sério. Só que, às vezes, esse assunto, ele entra num rumo muito pesado, né? A gente vê essa questão, principalmente, de efeitos poltergeist, abdução, etc., que afeta muito negativamente as pessoas, né? Pra não ficar muito pesado, eles fazem essa descontração, essa brincadeira, mas mantendo ali aquele tom de seriedade, né? No fundo, né? E eu acho que isso é legal. Cada programa tem que ter a sua identidade, tem que buscar ali a sua originalidade. E eu tenho o maior prazer de participar e poder ajudar, claro, sempre tratando o assunto de forma séria. Quando tem que falar sério, a gente fala sério. Quando tem que brincar, a gente brinca. E é assim que evolui, senão também fica muito, muito pesado, né, pra todo mundo, né? Tem muita gente passando muita dificuldade em relação a esse assunto. Não são apenas flores, né? Eu recebo muitos relatos aqui e converso com muita gente diariamente. Então, de vez em quando tem que dar essa quebrada mesmo aí. E aí essa é a oportunidade que a gente tem, que não tem na mídia hoje, né? A mídia não fala desse assunto, a grande mídia, né? Certamente tem um ordenamento, tem uma diretriz de não tocar mesmo nesse assunto, não dá muita visibilidade, mas hoje a mídia alternativa, os podcasts principalmente, como de vocês, tem dado a abertura para que a verdade ela chegue nas pessoas, né? E muita gente está acordando para essa verdade. Eu recebo todo dia pessoas que eram céticas ou tiveram algum contato com algum fenômeno, ou viram as informações que eu passei e começaram a ver o assunto de outra forma. Então tem muita gente acordando aí para esse assunto que vai poder colaborar no futuro, seja dando apoio para quem está lá pesquisando, seja fazendo sua própria pesquisa, ou criando seu podcast, sua mídia, seu canal, fazendo vigílias e mandando informações, enfim. Esse assunto vai evoluir muito nos próximos anos. Ainda em cima dessa questão sua, Rony, nos podcasts e tal, e até legal isso que você falou sobre a questão de tá um assunto pesado e tem muita gente que acaba sofrendo em cima disso aí. Que nem o Bunker foi a sua última participação, né, num podcast que tem aí uma expressão maior, só que o Bunker, ele tem esse pega mais cômico, né, os Afonsos, eu costumo sempre falar, pessoal, que eu me inspiro muito, principalmente no Afonso Solano. Eu acho que é um cara que se comunica muito bem. Me desculpe todos os outros podcasters, mas eu acho que ele é um dos caras que se comunica melhor, assim, em questão de apresentação e tal.
E eles levam num pega muito rápido de piada, né, de sátira, e ao mesmo tempo levando o assunto, evoluindo o assunto. Eu pude ouvir, e ainda muita gente vem falar pra gente, às vezes, falando, pô, mas os caras fazem muita brincadeira, muita piada. Eu falo, então, mas essa galera que coloca pessoas novas no assunto, é essa galera que puxa o interesse de pessoas que nunca viram falar sobre isso aí, colocam o interesse. É um Bunker X da vida, que o Flow, que não é um podcast de ufologia, mas que te levou pra lá, que te coloca na evidência para que as pessoas conheçam o assunto e comecem a pesquisar. O nosso jeitão aqui é o jeitão de falar do assunto com mais profundidade para explicar para as pessoas que não entendem o que está acontecendo no mundo inteiro, justamente esses pontos que ficam ainda em aberto numa entrevista. Você conseguiu perceber isso, Rony, que a sua participação nesses grandes podcasts, houve ali aquela... A gente não dá para falar ainda que rompeu, mas deu aquela... aumentou a bolha. As pessoas estão mais interessadas, mais pessoas se voltaram ao assunto. Sim, acho que a parte mais legal é ouvir depois o feedback de pessoas que nem me conheciam falar que, olha, aquilo que você contou, aquela história que você viveu, aquela teoria que você falou que achava que era o mais correto, aconteceu comigo, tá acontecendo comigo, eu vi o ser tal, eu vi o fenômeno tal, tive aí o caroneiro, uma perseguição, enfim. E as pessoas contarem, caramba, alguém finalmente conseguiu entender mais ou menos o que estava acontecendo comigo, que eu nunca entendi. Então esse tipo de feedback eu recebo diariamente agora, acho que é a parte mais legal. E poder dar uma mínima orientação, né? Os primeiros socorros aí para as pessoas, né? Colocar um band-aid ali para a pessoa poder depois procurar uma ajuda mais especializada. Mas acho que conhecendo um pouco a forma de atuação do fenômeno, eu tenho condição pelo menos de dar uma orientação inicial e tirar a pessoa do escuro, né? Isso é muito bacana. Tem a questão também de testemunhas, né? Militares, às vezes, que entram em contato comigo, policiais, que tiveram algum caso ou que investigaram algum assunto e ou querem contar uma história, e ter contato com essas pessoas também é muito legal. Então esse tipo de participação, ela engrandece a pesquisa, né? Ela tem uma realimentação ali depois que você participa do programa. Aí seguindo, né, puxando ainda dessa questão, né, desse seu momento. Então, eu lembro que quando você fez a sua última participação com a gente, estava para você fazer a sua primeira entrevista no Inteligência Limitada, que foi o que startou todo o seu processo, né, com os grandes podcasts e tal, a sua visibilidade acabou aumentando. Esse ano foi, né, desse finalzinho de ano, né, foi ali meio que setembro, se eu não me engano, setembro, outubro, até esse começo de ano aqui. Mas e a vida do Rony? Como é que tá nessa questão de, como você disse, né, questão de pós-graduação, os outros projetos... Tá conseguindo sobreviver nisso, Rony? Eu tive que dar uma postergada em muita coisa, né? Por exemplo, mestrado, acumulando tudo, né? Mestrado, trabalho, documentário, minhas idas ao Acre, enfim. Eu tive que dar uma estendida, né, nos prazos para conseguir ficar uma coisa saudável, né? E agora eu tô concluindo, né? Essa semana concluo aí o documentário no Acre, depois de vários problemas que aconteceram. O meu mestrado também tá sendo entregue. E as coisas estão sendo concluídas, e isso é bom porque vai abrir espaço para outras iniciativas, né, que vão vir aí no futuro. Vou começar alguns projetos de vigília de campo agora diferentes. Tem muita coisa por vir e não dá pra fazer tudo ao mesmo tempo. Então, a vida tem que seguir, o trabalho tem que seguir e as coisas vão ser feitas aí na hora. Eu acredito muito que as coisas acontecem na hora que tem que acontecer, né? E as iniciativas vão ser feitas aí no futuro. Tem muita coisa na minha cabeça para colocar em prática. O seu mestrado é na parte de física de altas energias, né? Eu trabalho lá com física experimental, né? Então a gente faz detecção de raios cósmicos, estuda ali alguns locais como a Antártida, incidência de raios cósmicos lá. Junto com isso faz um trabalho aí de inteligência artificial para poder interpretar esses dados, além desse monitoramento aí com detectores, com eletrônico. Então é um trabalho que eu venho desenvolvendo lá há quase 3 anos. Muita dificuldade por conta do ambiente lá da Antártida, mas finalmente agora as coisas estão saindo. Eu vi que alguns dos equipamentos que você levou pro Acre
você conseguiu da instituição, né, onde você está fazendo a pós-graduação. Mas como é que é dentro do ambiente acadêmico a convivência ali com outros cientistas, outros engenheiros, outros físicos, enfim, pelo trabalho que você desenvolve de pesquisa ufológica, você acha que existe alguma reação negativa ou existe algum incentivo em relação a isso? Incentivo não tem, né? Por enquanto, porque a ciência ela vai atrás do dinheiro, né? Onde está o investimento. E nessa área não tem investimento, exceto alguns casos pontuais dos Estados Unidos. Como, por exemplo, lá o Projeto Galileu, que é um dos poucos aí que tem um bom financiamento. E agora no Brasil não existe isso, mas eu tenho percebido um interesse grande aí de cientistas cada vez maior, seja lá onde eu tô, no Centro Brasileiro de Pesquisa Física, seja outros cientistas que vêm mandar mensagem para mim, né? Desde pessoal da área de engenharia, ou da área de física, ou química, ou biologia, enfim. A galera de várias áreas das ciências aí vem entrando em contato comigo. Isso é bem legal de ver que essa bolha tá estourando. Né? Você citou anteriormente, né, essa visibilidade recente que você teve maior com a saída nos outros podcasts, nos podcasts de maior audiência, chamou a atenção de muita gente foi falar com você, e você citou também a questão de militares. Obviamente, eu imagino que algumas coisas você não possa falar, mas eu queria saber sobre esses contatos de militares, porque a gente sempre vai falar episódio aqui, sempre tem militar envolvido, a gente vê nos Estados Unidos o quanto a coisa começou a andar, sempre tendo militar envolvido. Eu queria saber, assim, desses contatos com militares que você tem tido, se tem gente da ativa, se é só gente já da reserva, o que você pode falar sobre isso? Da ativa são mais policiais, né, de vários estados aí, que eu tenho contato. Tem alguns grupos que pesquisam informalmente o fenômeno, militares da reserva, né? Uhum. Que vivenciaram algum tipo de fenômeno, às vezes dentro das próprias bases militares, né? E essas são as pessoas que eu tenho mais contato. Você chegou a ter algum tipo de conversa a respeito desse assunto na época que você estava na Marinha, não? Não, na Marinha minha passagem foi bem rápida, né? Quando eu ia virar primeiro-tenente, eu era do Corpo de Engenheiros. Quando eu ia virar primeiro-tenente, eu acabei indo pra Petrobras, né? Tinha passado no outro concurso e me chamaram. Então eu não tive nem tempo eu fiquei mais o tempo todo em formação, treinamento. Naquela época eu nem olhava esse assunto, isso era 2012, né? Nessa época eu nem me interessava muito por OVNIs, eu nem falava nesse assunto. Isso é uma coisa mais recente aí de 2018 pra cá. Então acho que mesmo se eu tivesse lá um tempo, naquela época eu não teria tido esse interesse, né, de buscar o assunto. E o seu entorno? Porque você é novo nesse, né, querendo ou não, a sua vida na ufologia, ela é relativamente nova. E o seu entorno? Amigos, familiares? Como que o pessoal tá lidando? E pô, querendo ou não, agora alguém da família que foi lá participar do Flow, como é que o pessoal tá lidando com isso aí? De vez em quando eu tô lá no trabalho, alguém chega, né? Não, eu te vi lá no Flow. Isso é engraçado, né? Às vezes o pessoal não tinha nem ideia que eu falava desse assunto, porque eu não fico falando pra ninguém, né? Agora, quando as pessoas assistem, né? Às vezes vem até falar comigo, nossa, às vezes um colega de trabalho que eu falo no dia a dia, há muitos anos, e depois que eu falei lá num podcast desse, ela vem falar que teve experiências, né? Foi abduzida. Isso é bacana, né? Essa reação da galera, né? Mas, no geral, eu tenho lá os meus perfis privados, eu não posto nada do assunto, porque eu acho que senão vira uma evangelização, né? E eu não quero que isso aconteça. Isso tem que ser uma coisa natural. As pessoas têm que buscar a informação para esse assunto, né? Aí, quando a pessoa tá aberta para receber o conhecimento, aí eu troco uma ideia, converso. Mas é como se eu tivesse, de fato, uma vida dupla, né? Porque eu não fico falando para ninguém que eu pesquiso esse assunto, não. Contribua com o Contato no Apoia-se e tenha acesso a conteúdos exclusivos, grupo de apoiadores e muito mais. apoia.se/O Contato Podcast. Passando já para uma influência mais internacional sua aí, como é que foi a sua participação lá na Sol Foundation? A gente viu que você comentou algumas coisas das apresentações, teve umas vigílias também, né? Sim, teve... Foi interessante ver lá o Eric Davis, que é o físico do governo. Há muito tempo ele não falava, né? E agora ele saiu do governo e tá falando.
Na época ele até revelou os nomes dos presidentes, né, que haviam sido brifados sobre o assunto. Falou um pouco que existe um decreto presidencial lá de 50 da Eisenhower, né, que impede a revelação OVNI. E teve também ali falas do Coronel, que inclusive eu tô fazendo um compacto aqui para poder comentar em cima, que é o coronel lá do Exército, que tem um dos caras ali que possivelmente tem um conhecimento mais profundo sobre o assunto por ter tido contato e participado aí dos programas chamados de exploração estrangeira, né? De tecnologia estrangeira, que basicamente pega de fato tecnologia de outros países e também de tecnologias que seriam não humanas. Então foi bacana ter essa experiência, ter contato com esses caras. Muita gente eu não consegui conversar muito porque eles são muito assediados, né? Mas foi bom ter esse primeiro contato, ter esse contato ali direto. Tem coisas de bastidores ali que você não fica sabendo se não estiver lá, né? E aumentar o network, né? Então hoje eu tenho um network bom com o pessoal do exterior. Converso ali quase toda semana com alguém diferente de vários países sobre esse assunto, desde físicos até teólogos. Tem muita gente boa envolvida aí que às vezes não aparece. E isso é o bacana dessas convenções, né? Você fazer esses contatos. Tem muito cientista trabalhando nas sombras ainda que não apareceu, que talvez apareça um dia. Tô prevendo talvez esse ano eu vá em junho, tem um evento da Coalizão Científica, né, para pesquisa de fenômenos anômalos, que reúne aí vários cientistas de vários países. Talvez eu esteja lá no Alabama, lá em junho. Eu tô estudando aqui a ida. É um evento também muito interessante. Isso só é possível com o apoio da galera, com o apoio dos membros do canal, enfim. Porque eu pego tudo esse apoio e eu faço um reinvestimento ali para a comunidade, né? Que eu acho muito importante. Então, essas convenções é algo que a gente tem que ficar de olho, porque muita revelação vem dali, né? Muita coisa que não é falada, às vezes, nem publicamente. Muita coisa que surge, né, quando vai falar de denunciante e tal, assim. Vira e mexe, aparece gente falando coisa no Reddit. O quanto que você sabe que já saiu de lá, ou que já surgiu lá, que teve alguma validade, alguma credibilidade, ou o quanto, assim, nada que sai no Reddit... Tipo, ele é utilizado por denunciantes realmente para falar alguma coisa? Na sua opinião? O que acontece ali é que geralmente tem alguma pessoa que tem uma informação realmente que ninguém sabe e acaba postando ali, e aí meses depois você vai lá ver e aquela informação já estava lá, né? Vídeos, por exemplo, já aconteceu. Agora é muito difícil alguém conseguir concluir que alguma coisa que poste no Reddit naquele momento é verdade, né? Então acaba sendo mais uma confirmação histórica, né? O que lá atrás o cara postou, essa informação naquele tempo já estava disponível, ninguém sabia. É mais para isso e para manter uma discussão até filosófica, né? Do fenômeno lá. Eu vejo que tem muitas discussões ricas lá, um pessoal inteligente lá do que usa o Reddit. É um pessoal interessado, né? E agora tem uma coalizão de administradores do Reddit que tem feito algumas entrevistas importantes. Acho que teve uma agora com o Hal Puthoff, que também é físico do governo, enfim... São vários fóruns, né? Um de OVNI, um de poltergeist, um de seres criptídeos, enfim, eles se juntaram, esses administradores, para fazer uma coisa maior. Isso é uma coisa recente, acho que da semana passada. Uhum. Eu acho que é um movimento aí que vai crescer. E tem o Zama, né? Que é o Ask Me Anything, né? Pergunte qualquer coisa. E de vez em quando aparece um desses denunciantes, um cientista, e aí tem essa interação com a comunidade lá do Reddit. Mas acho que é mais importante isso, né? Agora, realmente, o que é postado lá, que seria um furo, assim, né, de notícia, é difícil a gente, naquele momento, saber se aquilo é verdade ou não. E, claro, vai ter muito mais fake do que coisa verdadeira, então a gente fica inundado de 95% fake e acaba que a verdade é diluída, né? Sim, mas acaba tendo, de vez em quando, acontece de caras que querem denunciar alguma coisa falarem lá, que aquilo fica no meio de um monte de barulho, né? Mas outra pergunta que eu queria te mandar é o seguinte: fim de ano, renas de Papai Noel no céu e drones em Nova Jersey. Passado um tempo, né? Passou aí mais ou menos 1 mês e meio, quase 2 meses aí do ápice dessa história. Qual que é a impressão que você tem daquele evento, sabe? Às vezes tento imaginar se a noite oficial dos OVNIs, como pode ter sido, como deve ter sido aquele momento, e olho para esse período aí com muita coisa acontecendo e me pergunto se daqui a alguns anos, como que a gente vai estar falando disso? Vai estar falando como uma noite oficial dos OVNIs ou qual versão da história vai prevalecer? Eu queria saber a sua opinião sobre isso. Eu conversei com várias testemunhas lá de New Jersey, região, né?
de fato teve ali fenômenos anômalos, principalmente orbes, né? E principalmente próximo a reservatórios de água, lagos, enfim. E além disso teve um monte de aeronave e drone no céu também, helicóptero. Então isso aí tudo trouxe uma confusão muito grande. Então foi uma salada de frutos que aconteceu ali, né? Agora, se o governo vai abrir o jogo, e tanto é, né, que o governo admitiu, né, praticamente, que havia, e aí o Comando do Norte dos Estados Unidos emitiu ali um comunicado a partir do deputado Chris Smith, se não me engano é esse o nome, que é um deputado de New Jersey, falando lá que, de fato, haviam OVNIs ali com uma intenção nefasta, né? Uma intenção negativa. Inclusive, eu estranhei que o Biden e os oficiais do governo estavam falando muito essa palavra, nefasto, não há nenhuma indicação de que é nefasto. E aí logo eu vi ali que se estão usando essa palavra é porque tem coisa nefasta, né? Agora, esse comando, o Comando do Norte antes, ele tinha emitido uma nota também falando assim, olha, a gente tá aqui. Até agora não chamaram a gente, estamos aí. Se precisar, estamos aguardando um chamado. Antes dessa outra nota que você falou. Sim. E enquanto isso, as bases militares sendo invadidas lá, várias bases militares sendo invadidas por OVNI. E aí os militares só olhando. Então é uma coisa que não dá pra entender, mas fica na cara que eventualmente que tem coisas, não é tudo, não é uma festa também, mas tem de fato coisas anômalas ali. E que não estão acontecendo agora, só tá aumentando, né? Essa questão de invasão de OVNI em base militar, invasão de planta de energia, ativo nuclear, isso aí já acontece há muito tempo. O que acontece agora é uma escalada, né? Com certeza o pessoal lá tá apreensivo, né? Por conta dessa escalada que tá acontecendo. Se a gente comprar a narrativa deles, beleza, vamos... Porque assim, o governo, a questão não é o que o governo falou, ele falou um monte de coisa diferente, né? E enquanto o governo tá falando uma coisa, você tinha deputado puto com o governo, porque falou, não, peraí, gente, eu tô vendo outra coisa aqui. Mas, assim, se a gente comprar essa versão do governo, não, isso aí era tudo nosso, uma das coisas que eles falaram, né? Isso aí era tudo nosso e tal. Uma das coisas que falam é a respeito de algumas empresas lá dos Estados Unidos, que são a Palantir, e tem uma outra que, se eu não me engano, chama Anduril. A Palantir é do Peter Thiel, que é um dos grandes aliados do Trump. E essa é uma das histórias que se circulou falando que isso é... Porque quando o governo fala que é deles, tá, mas é quem que tá fazendo, né? Fica um monte de pergunta. Você viu alguma coisa sobre isso? Sobre esse lado? O que eu sei é que a Palantir, ela é da galera que vai colocar a mão no OVNI, né? Então os caras estão loucos ali pra colocar então, a mão no OVNI, a galera do Vale do Silício. O que se fala agora é de que estaria uma tentativa de transferência das empresas de defesa tradicionais, né, Lockheed e Northrop, Raytheon e tal, tava uma queda de braço para transferir desse grupo para um novo grupo, que no caso seria aí um pessoal ligado mais às Big Techs, inteligência artificial. Ou chegou a ouvir sobre isso? Hoje o controle desses OVNIs recuperados é da CIA, né? Tanto foi que é documentado pelo governo que a CIA é que impediu a transferência da Lockheed Martin para Bigelow Aerospace, na época, quando tinha o programa ALSA, que é um dos primeiros programas lá idos de 2008, enfim. E a gente sabe que a CIA que tem esse controle. Então é necessário haver nesse momento um enfraquecimento da CIA, isso eu acho que já estão fazendo, esses bilionários com certeza já estão atuando nisso, um lobby no Congresso, um lobby lá no John Ratcliffe, que é o novo diretor da CIA, que quer revelar OVNIs a todo custo. Inclusive foi um dos primeiros a revelar que o governo tinha imagens de alta resolução em satélite de OVNIs. Queda de braço agora com esses bilionários com a CIA para poder passar esse controle. E certamente, revelando os documentos do John Kennedy, a CIA vai sair enfraquecida e vai ser uma oportunidade, uma janela aí para poder fazer isso. E aí a questão passa a ser, será que agora, em vez de um baú de segredos do governo, não vou ter um baú de segredos dos milionários, né? Os milionários vão pegar todo esse conhecimento e colocar num baú para eles e a gente ficar a ver navios, né? Então essa é a grande discussão que tá acontecendo hoje, né? Se a burocracia do governo vai ser substituída pela burocracia ali dos bilionários. Indo nesse ponto, falando do que tá rolando agora, o grande impacto do começo do ano foi a nova força-tarefa encabeçada pela Ana Luna. Uma coisa que a gente tem falado entre as nossas conversas, inclusive até no grupo de apoiadores já algumas pessoas falaram isso, inclusive mandar um abraço pro grupo de apoiadores do Rony. Tem muita gente lá dentro que escuta a gente. Inclusive muita gente já falou que, né, entrou no grupo de apoiadores do Rony porque ouviu
aqui a gente, então um abraço especial pra galera lá. E assim, uma coisa que a gente tem falado, Rony, é que o Elizondo é um cara um pouco questionável. Até o começo do ano passado, a gente tava ali numa relação, até ele ir lá no Congresso fazer o juramento dele, a gente tava numa relação legal até com o Elizondo, vendo que ele pode ser uma pessoa que pode ajudar, é o cara que há muito tempo vem trazendo coisa, é o cara que trouxe as coisas do ATIP e tal. Mas tá um pouco estranho as coisas referente ao Elizondo nos últimos meses aí, né? O pessoal tá meio que gerando uma desconfiança em cima dele. Ana Paulina Luna encabeça essa força-tarefa. Você acha que Elizondo é uma força a mais vai atrapalhar do que ajudar? E Ana Paulina Luna mais vai atrapalhar ou vai ajudar? A gente tem o Elizondo, ele ajudou muito, né? Na época lá com o Chris Mellon, quando eles trouxeram os 3 vídeos lá do Pentágono, eles que começaram essa onda de revelação, né? O que pode estar acontecendo é que o Elizondo é um esforço do governo, de alguns oficiais que queiram trabalhar, estão trabalhando num esforço conjunto para poder ter uma revelação controlada e controlar a narrativa, né? De uma forma que eles mantenham o controle da narrativa ainda, a favor da comunidade de inteligência. Né? Mas isso é uma suspeita que a gente sempre teve, né? E talvez agora que o pessoal está se dando conta nisso. O fato é que as informações principais que têm surgido têm vindo muito por conta da ajuda do Elizondo. Agora, aí o pessoal tem que pensar, o que é melhor? Não ter o Elizondo e a gente parar de ter informação, ou ter essa informação que é ali, a gente sabe que o governo é consultado para poder autorizar, tem os DOPS, né, que é a revisão do governo antes de soltar qualquer coisa. Eles pedem um amém lá pro Pentágono. É melhor isso ou não ter nada? Para mim é melhor isso. E aí isso ajuda a ter ali uma pressão ali do Congresso para poder... Acho que o mais importante foi isso, né? Dar uma pressão no Congresso para o Congresso ali correr atrás da revelação. E aí o seguinte... A gente tem lá a Força-Tarefa Conaluna. Essa Força-Tarefa, que fique bem claro, ela não vai revelar nada, ela não tem esse poder. Ela é uma Força-Tarefa do Comitê de Supervisão, é para supervisionar o processo de desclassificação de documentos e para pressionar essa desclassificação. Quem vai revelar é a Pam Bondi lá, que é a procuradora / advogada-geral dos Estados Unidos. Os documentos, por exemplo, de John Kennedy estão na mesa dela, do Epstein, e daqui a pouco vão entrar os documentos de OVNIs também. Dizem aí que o Trump vai a qualquer momento assinar uma ordem executiva, não deve ter feito ainda porque o foco agora é total nos documentos de John Kennedy. Então, mas eu acho que passando aí essa leva do John Kennedy, esse foco, né, a coisa começa a se voltar sobre OVNIs, tanto é que na Força-Tarefa tá lá que o foco, um dos focos é OVNIs e OSNIs, né, objetos submarinos não identificados. Então, acho que o assunto tá em voga, tá priorizado, e é só uma questão de ver como é que o governo novo do Trump agora vai reagir perante a isso, né? Talvez, quando for revisar esses documentos, eles passem por alguma informação que eles não sabiam e talvez eles voltem atrás, né? Eu acho que tem essa chance, né? Porque eles não conhecem o assunto. Talvez, se eles conhecerem, eles vão saber que tem algum fator perturbador ali e que vai impedi-los aí de ter esse desejo de revelar tudo que aparentemente era o desejo inicial, né? Então, a gente tem que esperar e aguardar e ver, mas eu tô confiante que a gente vai ter coisa nova sim, pelo menos as coisas estão caminhando para isso. Você acha que essa ordem para exame desses documentos e posterior divulgação, você acha que essa ordem é premeditada? Por exemplo, primeiro John Kennedy. Escolheram isso primeiro porque existe alguma coisa ali que pode, por exemplo, enfraquecer a imagem da CIA ou de alguma outra agência do governo e tal, e isso seja necessário para que os temas posteriores também sejam revelados de uma forma que seja mais adequada, digamos assim, que o impacto do público seja menor. Você acha que existe esse pensamento ou não? Não, acho que isso vai acabar sendo por acidente, né? Porque, se lembrar, no primeiro mandato do Trump, ele já tinha dito que iria revelar os documentos de John Kennedy. Já era uma promessa e o Mike Pompeo impediu, justificando justamente isso, que iria enfraquecer a CIA. E agora o Trump já falou que não, é o momento, vamos revelar, até porque agora entra também um outro componente, que é a presença do Bob Kennedy, né? Que era candidato à presidência e desistiu para poder apoiar o Trump e hoje é secretário de saúde. E o Trump tinha prometido a ele que ia revelar os documentos. Então tem esse fator a mais. Então tem a questão do atentado que o próprio Trump sofreu, tem a questão do Bob Kennedy estar no governo, tem a questão de ser já uma promessa antiga de campanha do primeiro mandato,
e que, claro, ele não cumpriu, então tem esse peso, então acho que é mais por conta disso. E aí, claro, por consequência, acho que os OVNIs vêm logo atrás e numa onda boa, né? É tipo você fazer tem uma represa ali, tá represando um grande volume de água, de repente você vai e faz uma rachadura nela, aos pouquinhos ela vai rachando, né? Acho que essa é a impressão que eu tenho desse momento aí, dessa situação. E junto com os drones, logo assim, quase em seguida, se a gente fosse enxergar esse momento aí da ufologia como uma série da Netflix, vai por temporadas, né? Dezembro foi a temporada dos drones. Aí janeiro foi a temporada dos psionicos. Veio aí aquela história com o Ross Coulter, o Jake Barber, Skywatcher, psionicos. A gente... isso causou muito barulho na época e foi muito controverso. Teve gente que ficou puta com essa história e tal. Mas trouxe um assunto que já é dito e que já se tem informação há muito tempo, mas que sempre foi meio que ignorado pela maioria. Essa questão dos psionicos. A gente aqui no podcast mesmo, a gente percebeu, né, se a gente tivesse gravado determinado episódio antes dessa história, o episódio seria diferente. Essa questão dos psionicos quão novidade isso foi para você? Já era uma coisa que estava no teu radar? E a tua visão do fenômeno mudou um pouco depois dessa história? A gente tem essa questão dos psionicos já há muito tempo, né? Se lembrar do General Show da década de 60, General Show que foi do Exército Brasileiro, né? O General das Estrelas, ele já fazia esse tipo de evocação, usando médiums ali, ele próprio era médium, ele convidava outros médiums, e os contatos dele eram feitos todos assim. E foram documentados em vários livros e com dezenas de testemunhas militares e não militares, que iam lá para poder presenciar esses contatos. Então isso já é feito há muito tempo. Depois veio o Sisto Pais Wells, veio o Stephen Greer, veio várias pessoas com protocolos diferentes. E agora a gente vê que isso, claro, se os civis exploravam isso, com certeza os militares já exploravam isso há muito tempo, muito antes, né? Isso já era algo esperado, né? Que isso ia vir à tona alguma hora. E fato é que sempre teve, desde a década de 60, quando começou a Guerra Fria, os Estados Unidos, sabendo que a União Soviética pesquisava esses sistemas cognitivos, né? E manipulações psíquicas, etc. Espionagem psíquica. E aí começa a criar os programas, né? De controle mental, o MK-Ultra começa a criar os programas de espionagem psíquica e influência psíquica, né? Que é o Stargate, antigo Grill Flame. E nessa época já começa, desde a década de 60, lá com o SRI, né? O Stanford Research Institute, lá com Hal Puthoff e outros pesquisando. Jacques Vallée ali com alguma participação e outros pesquisando, né? E entrando mais a fundo nisso e até culminar nessa questão de controle de OVNIs, ou evocação de OVNIs. E eu acho que agora o pessoal tá batendo cabeça, né? Isso é uma coisa muito estranha, né? É muito fora da caixinha, mas uma hora o pessoal vai começar a acostumar, e aí o que estão fazendo agora são os milionários investindo nesses caras que trabalharam nos programas para evocar OVNIs e mostrar isso para a população. Ou seja, os caras estão começando a filmar, reunindo ali, fazendo uma operação militar, filmando isso, e daqui a pouco vão publicar. O Skywatcher, por exemplo, que é uma dessas organizações, eles disseram que filmaram um evento desse, de um OVNI chegando perto e quase pousando na praia. Isso deve ser divulgado agora em março. Ô Rony, uma pergunta, cara, relacionada a isso. Linkando com o Elizondo, né? Você tem aí o Elizondo, o Grush. Pra falar tudo que eles falaram, eles passaram pelo DOPSR, aquele protocolo do Pentágono para sempre que um agente, alguém quer fazer alguma aparição pública ou decide falar alguma coisa. Beleza. Tem toda uma história que os caras sofreram depois disso. Aí, ao mesmo tempo, surge um ex-militar, que nem o Jake Barber, falando um monte de informação bem sensível. Ele passou pelo mesmo procedimento, pelo mesmo protocolo, ou não? Ele simplesmente não passou por nada e simplesmente está falando. Se ele não passou, não era para ele estar tendo algum tipo de... Ele tá tendo algum tipo de assédio? Você sabe alguma coisa sobre isso? Todos os caras estão sendo ameaçados, né? Segundo eles aí. Inclusive de morte, né? Uhum. Segundo o próprio Elizondo também falou isso, o David Grush. Sim. E o Jake Barber não foi diferente. Uhum. Eu acho que essas operações do Skywatch vão começar, se forem bem sucedidas, mostrando em vídeo
vai virar uma evidência muito contundente, para o pessoal começar inclusive os céticos, a abrir os olhos em relação a isso. Porque se você tiver alguém conseguindo pousar um OVNI ou chegar um OVNI perto ali do chão, já é uma coisa absurda, né? Eu acho que esse assunto, se isso se concretizar, vai crescer muito. E eu acho que vai validar o relato do Jake Barber, né? Porque muita gente fez até piada, né? O cara recuperou um ovo ali, um OVNI em forma de ovo. Mas pegar na história... Quando isso aí é uma coisa que teve muito, né? Se pegar na história, você tem vários e vários casos com OVNIs em forma de ovo, né? Sim. Então isso não é uma novidade. Isso é novidade para quem tá entrando nesse assunto agora. Então isso só valida o passado. Essa questão que eles vão entrar agora, para mim, é a questão da ciência, né? Você ter ali OVNIs que são sencientes, ou seja, eles têm ali uma capacidade de inteligência diferenciada e possivelmente muito maior do que a nossa. Então você tem materiais que são sencientes, né? Você diria que esse objeto ele seria um ser vivo por si? Ou ele é um avatar de alguma coisa que está controlando ele de outro lugar? Talvez porque, você assim, tenha... ele tá sendo operado por uma consciência. Agora, beleza. Essa consciência tá ali ou tá em outro lugar? Talvez você tenha ali a questão da consciência sobre a matéria, né? E a gente pode começar a chegar num ponto em que, se uma consciência pode habitar um corpo biológico, talvez ela também possa habitar um corpo que não é biológico. Um corpo inorgânico, por exemplo, feito de uma liga metálica. Claro que com alguma adaptação nos circuitos, etc., nessa tecnologia que a gente não conhece, mas isso parece que é o que está acontecendo, né? Porque parece que quando o psiônico ele entra em contato com esse OVNI e consegue controlá-lo, é como se ele estivesse fazendo uma possessão, né? Ele estivesse entrando ali naquele organismo e tomando controle, como a igreja fala da possessão demoníaca, que é uma entidade negativa entrando no corpo de uma pessoa e tomando controle também. Mas eu acho que se a gente for por essa ideia de que isso está acontecendo, beleza, vamos comprar essa hipótese. Isso está acontecendo. Eu acho tão interessante quanto esse agente psiônico conseguir possuir aquele objeto, aquele fenômeno, é tão interessante quanto o fato de que o fenômeno se deixa possuir, né? Porque se ele não quisesse, ele não deixava. Ele tá deixando isso acontecer. Pois é. Agora, será que tá deixando, né? Será que é um cavalo de Troia? Sim. A intenção a gente não sabe, mas pro psiônico conseguir fazer isso, aquilo tá deixando. Eu acho, pelo menos, porque a gente sabe que eles estão no controle na maioria das situações. Mas eu acho que a chave está com os humanos para abertura dessa porta. Para eles entrarem aqui, eles precisam da nossa autorização ou da nossa evocação, né, nesse caso. Então, e claro, quando eles entram, aí é um cavalo de Troia, eles têm total controle sobre o que acontece aqui. Mas eu acho que de forma inconsciente ou consciente, quem cria essa porta para eles aparecerem somos nós, porque senão isso aqui já estaria um inferno, né, de naves voando aí, se elas pudessem entrar aqui. E de seres, enfim. Eu acredito muito que essas entidades que seriam aí de outra dimensão, que se materializam aqui, consigam chegar aqui e materializar aqui com a nossa chave, que seria a consciência. Mas talvez essa autorização que a gente está dando para eles, ela é inconsciente. Tipo, ela não é necessariamente assim, toda vez que aparecer um OVNI é porque alguém fez um ritual. Não, é quase que meio assim, o inconsciente coletivo nosso gerando um ambiente propício para que esse fenômeno venha para cá. Você pode ter um contato ritualístico ou não ritualístico. O não ritualístico seria o que você está falando. Você ter, por exemplo, pessoas que estão num estado emocional muito positivo ou negativo, ou uma comunidade inteira, que aí eu acho que é mais forte, uma coletividade positiva ou negativa. E isso também abriria essas portas. Ou você tem uma ritualística, que aí já é uma coisa... No não ritualístico seria uma coisa passiva, né? Ou seja, você tá de forma não voluntária, permitindo a entrada aqui, por conta de um estado emocional seu. A forma ritualística seria a forma ativa, né? Ou seja, você está fazendo de fato a evocação. Então, e essa ritualística, ela pode ser através de fato de um ritual indígena, um ritual de contato, como o C5 e outros,
ou esses contatos que os militares estão fazendo, que aí já seriam protocolos, né? Então, ou rituais ou protocolos, né? Isso seria ritualística. E aí seria um contato ativo, né? Então, eu que estou, de fato, fazendo evocação. Então, acho que essas seriam as duas formas de fazerem essas, entre aspas, criaturas, sejam elas veículos ou seres, entrarem aqui e talvez... Aí eu já não sei se elas estão fingindo permitir o nosso controle, fingindo que nós estamos no comando, ou se de fato nós temos esse poder, mas eu acredito sim que a gente tem o potencial humano, ele ainda foi muito pouco explorado e talvez a gente de fato tenha esse poder. Agora, a grande questão para mim é o cuidado que a gente tem que ter naquilo que a gente está chamando para entrar no nosso mundo. Porque uma vez que está aqui pode ser um cavalo de Troia. Então, isso que eu acho que é o X da questão, né? Talvez isso possa ser um erro muito grande, talvez possa achar que é uma coisa benevolente, inofensiva, com sentimento de amor, e na verdade é um cavalo de Troia, um vírus que está entrando aqui para poder controlar o sistema. E isso acontece muito com o pessoal que brinca, por exemplo, de Tábua Ouija. O que é Tábua Ouija ou a mesa espírita, né? É basicamente brincadeira do copo, etc. Né? É você fazer uma evocação com algo que você não conhece, que você está entrando em contato, e muitas das vezes, tem até filmes retratando isso, as crianças e adolescentes que brincam com isso, algumas delas, se tiverem ali com o emocional em baixa, elas acabam pegando o efeito do caroneiro, né? Que é começar o fenômeno se conectar na mente delas. E aí é, de fato, uma analogia com o vírus trojan, né? O cavalo de Troia, né? Esse vírus entra na mente, vira um parasita e ele começa a querer controlar o teu sistema, que é a tua consciência. Então isso pode acontecer de forma também mais agressiva com esses contatos. A gente não sabe, né? Então acho que esse é o grande X da questão, né? Como saber se o que está entrando aqui é positivo ou negativo? Ô Rony, trazendo agora um pouco mais da sua visão como engenheiro, como físico, cientista, enfim, considerando esses aspectos do fenômeno, você já tentou desenvolver algum meio ou já viu alguém que tenha tentado criar uma forma em que se possa detectar essa conexão que existe, por exemplo, entre alguém que tenta evocar o fenômeno ou então com o estado emocional ou o estado de espírito coletivo de uma comunidade e manifestações desse fenômeno? Já tentaram realmente detectar essa conexão? Vamos lá. Se for um contato individual, você consegue... Os psionicos, por exemplo, usam aquele aparelhinho que é o Muse, né? O Muse você mede as ondas cerebrais e aí o contato, segundo eles falam, é feito quando você alcança um pico de potência recebida de sinal de ondas delta, que são as ondas, se não me engano, de 3 Hz, que são as ondas com a frequência menor, né? E depois que esse contato é estabelecido, você começa uma comunicação na faixa mais alta de 10 a 30 GHz, que seria as ondas beta e as ondas gama, né? Então, isso é conhecido. Agora, em relação a uma comunidade, muita gente fez experimentos no passado, eu acredito que tem até artigo publicado, ou não publicado, simplesmente compartilhado, ou white paper, enfim, usando geradores de números aleatórios, né? Então, o gerador de número aleatório, como o nome já diz, você tem que obter números aleatórios. Então, todos os números ali, por exemplo, se você vai jogar um número aleatório de 1 a 10, de 1 a 10 você tem que ter a mesma probabilidade de ocorrência, então você tem que ter mais ou menos o mesmo número de ocorrências. Se por algum motivo essa probabilidade ela se altera, ou seja, você vai ter muito mais 9s ou muito mais 5s do que qualquer outro número, alguma coisa aconteceu ali, houve alguma interferência na máquina. E tem muitos pesquisadores que pesquisam isso, né? Que talvez a consciência humana ela seja capaz, em baixa ou em alta, em momentos de crise, ela seja capaz de interferir nesses geradores de números aleatórios e você começar a ter uma sinalização. Então, eles seriam detectores desse tipo de alteração na consciência humana coletiva. Isso é uma teoria que põe, e alguns pesquisadores têm pesquisado há anos esse assunto. Talvez seja uma forma de fazer essa detecção. Mas aí, especificamente com o fenômeno ufológico, não? Não, isso é mais para ver, por exemplo, você teve você deixa lá o seu gerador de número aleatório rodando. Aí você teve, por exemplo, um desastre, um acidente aéreo que causou grande comoção nacional. E aí, se naquele momento você viu uma distorção na geração de número aleatório, então significa que a consciência humana possa ter interferido nele. Mas em relação a OVNIs especificamente, não.
Curte o nosso podcast? Junte-se a nós nas redes sociais para debates, enquetes e muito mais. Não segue ainda? Então para aí rapidinho, segue a gente e volta aqui. O link está na descrição. Ô Rony, eu não sei se você chegou a ver a pesquisa que saiu da USP agora, referente àquela questão da genética dos médiums. A gente tem feito uma relação de que os psiônicos, eles são nada mais do que os médiums. É uma vertente dos médiums. E agora a gente teria uma pesquisa científica trazendo a questão de que médium ou psiônico tem uma questão no corpo deles, é uma questão genética. Você chegou a dar uma olhada nessa pesquisa? Vi, parece que de fato tem um componente ali genético, algumas mutações, né, que vários médicos compartilham, que tem essas capacidades, inclusive incluindo na glândula pineal, né, que muita gente há muito tempo comenta, né, que a glândula pineal seria um receptor, transmissor de informação, tipo um rádio, né, e talvez tenha algum fundo de verdade nessa história. Então, e é uma coisa que de fato pode ser que comprove, né, uma evidência que de fato pessoas têm esse aparato, né, físico para permitir isso. E que talvez isso de fato possa ser treinado, talvez. Tem pessoas que nascem com dons e vão ser muito boas nisso, e tem pessoas que podem se tornar ali relativamente boas, né? É aquela história do Neymar que nasceu com dom de um jogador normal. Mas eu acredito que essas questões, se a pessoa treinar, ela consegue ali performar de forma razoável até boa, né? E talvez isso acarrete numa mudança do código genético, né, dessa pessoa. Porque eu acredito sim que as nossas experiências de vida talvez possam moldar as informações que estão nos nossos genes. E isso faz todo sentido em termo evolutivo, né? Você teve experiências, você, por exemplo, é muito bom em algo, aquela informação ela foi gravada na forma de uma mutação genética, e isso vai ser passado para a próxima geração. O fato é que tem, por exemplo, muito esportista, filho de esportista, né, que já nasce como já nascesse jogando, né, aquele esporte que o pai fazia, né, ou aquela profissão. Então, isso é uma coisa interessante, talvez isso aconteça com os médios também. Eu acho curioso como, assim, as pessoas têm dificuldade em simplesmente falar desse assunto, às vezes, mas como é uma coisa próxima da gente, né, cara? Tipo, todo mundo conhece alguém ou morou em algum lugar que tinha uma senhorinha que benzia, tinha um outro senhor que frequentava um centro e dava passe. Essa ideia de algum dom, e um dom, assim, meio transcendental, é muito comum pra gente. A gente convive com isso o tempo todo. Só que quando entra a ciência na história, as pessoas às vezes ficam meio receosas de falar, mas isso tá aí o tempo todo na nossa cara. Tem muita gente que nem comenta, né, que tem esse tipo de habilidade. É como, por exemplo, tem várias pessoas que chegam pra mim e falam, né, olha, eu nunca comentei pra ninguém que eu tive experiência com OVNIs ou de abdução ou de poltergeist. Você é a primeira pessoa. Então eu tô começando a ficar até assustado com a quantidade de pessoas que têm essas experiências aí. Talvez a mediunidade seja a mesma coisa, alguns mais, outros menos. Aí, Rony, vem uma questão de papo interno nosso. É um antigo apoiador seu, ele mantém contato com a gente e ele vem falando bastante sobre a sua jornada. Depois que veio essa questão da pesquisa da USP, todas as suas experiências que você vem tendo, né, nesse último ano, isso que você acabou de falar, cara, já passou na sua cabeça que você pode ter uma questão dessa com o fenômeno? Porque assim, a gente sabe, é aquele famoso, você vai atrás do fenômeno, você vai ver o fenômeno, ele vai te achar. Mas a gente tem algumas pessoas, inclusive até dentro do nosso grupo de apoiadores, que vivem em ambientes que seriam extremamente propícios para uma experiência com o fenômeno, e pessoas próximas dessa pessoa têm experiência com o fenômeno. E ele nunca teve. Nunca. E ele caça o fenômeno, ele vai atrás. Mas ele nunca teve. Será que essa questão de pessoas que têm essa experiência... Por que a gente tem tantas pessoas que não têm essa experiência? Sabe, como você acabou de dizer,
A gente tá assustando o tanto de pessoas que tem. Mas por que não é todo mundo que tem, sabe? Você já conseguiu chegar em alguma conclusão disso? Ou pelo menos ter um vislumbre disso? E sobre você também, de por que você tá tendo tanto contato assim com o fenômeno? Eu acho que isso depende muito de como você tá emocionalmente e das suas intenções em relação a isso. Pode ser que tenha uma pessoa que tá querendo, talvez, ver OVNIs para registrar e ficar rico com a imagem de um OVNI, né? E aí o fenômeno nunca vai aparecer. Pode ter uma pessoa que tá em depressão, como eu já entrevistei várias, e que o fenômeno se aproveitou daquele estado emocional para aparecer e fazer um controle mental daquela pessoa. Pode ser uma pessoa que estava num estado tão anormalmente positivo que vem um fenômeno positivo falar com ela, né? Um milagre. Mas o fato é que eu acho que existe primeiro, uma intenção desse contato. Isso é o primordial. E dependendo da intenção, esse fenômeno pode aparecer ou não. E de fato, às vezes o fenômeno... Você está estabelecendo... Porque é o que eu falo, né? Para mim, a pessoa, os seres humanos, eles têm a chave para poder fazer esse fenômeno entrar aqui. Então... Só que a grande questão é... Às vezes esse fenômeno pode... Você tendo a chave e fazendo a abertura... Pode ser que esse fenômeno não queira se conectar com você por algum motivo. Não está de acordo com os interesses dele. Talvez esse fenômeno viu ali em mim uma oportunidade de um discernimento para a população, talvez algo do tipo, e decidiu aparecer, né? Na Serra da Beleza, no Atacama, em outros encontros aí que eu tive. E tá me usando, né? O fenômeno às vezes está me usando para poder dar essa informação de uma forma que seja interesse dele próprio, né? Da agenda dele, né? Eu não descarto isso, não. E eu acho que talvez quando você tem um primeiro encontro, você tem ali um marcador, que isso abre uma porta para outros encontros, né? E isso acaba ficando mais frequente. Eu acredito que possa ser uma explicação aí. Aí eu queria continuar, então, essa pergunta. Quando você foi lá pro Acre, as suas experiências eram algumas. Depois do Acre, muita coisa aconteceu. Teve alguma experiência que você teve para você chegar nessa conclusão? Porque a gente consegue notar uma diferença na sua visão sobre o fenômeno de um tempo para cá. Essa questão, por exemplo, da gente ter a chave, parece que você teve algum momento que você chegou nessa conclusão. Aconteceu algo que você pegou e falou assim, cara, é isso? Ou foi simplesmente de tanto estudar? Não, acho que são estudos, né? Porque... eu vejo muito que o fenômeno ele se manifesta de acordo com determinadas características ambientais e das pessoas, né? Então isso para mim é um clássico. A pessoa tá em depressão e vai para uma floresta à noite, por exemplo, ela vai ter um contato ali negativo de controle mental, né? Isso para mim já é... São tantas pessoas que chegaram até mim, tantos casos que eu já vi, que para mim isso é uma verdade. Tem um outro ponto também que acontece muito, que é a pessoa... ser muito, muito religiosa. Eu já vi casos aí, pessoa muito católica. Inclusive, estou lendo um livro de possessão demoníaca de um dos mais famosos exorcistas, que é o padre Gabriele Amon. E ele fala que, às vezes, a pessoa ela é tão religiosa que o fenômeno, você abre uma porta para o fenômeno vir provocar você. Ele não suporta ver aquela sua religiosidade. E aí vem um fenômeno negativo para poder... entrar em contato com você. Então, nesse caso aí, por exemplo, a pessoa, ela está... O fato da pessoa estar muito positiva não necessariamente quer dizer que ela... Não necessariamente quer dizer que ela vai trazer alguma coisa boa para ela. Ela pode ser atacada por causa disso também, né? Sim, é o fenômeno negativo se incomodando com aquela positividade ou com aquela religiosidade da pessoa, né? Uma coisa que eu sempre me pergunto é porque, assim, até seguindo na linha da pergunta que o Vinícius tinha feito, ao mesmo tempo que a gente tem, sabe, muita gente que se interessa pelo assunto, estuda, consome conteúdo sobre isso, nunca viu nada, você vai encontrar inúmeros casos, talvez, muito provavelmente a maioria deles, onde a pessoa que teve alguma experiência, que testemunhou algo, nunca teve interesse no assunto. Isso é o que mais tem. Casos de pessoas que... A maioria são pessoas que nunca se interessaram pelo assunto, tiveram alguma experiência. Então ali estava sempre uma postura mais ativa do fenômeno,
Mas aí, dentro do que você está apresentando, a questão é que não importa se a pessoa tem interesse ou não. Ela pode ter uma experiência e um dos critérios dessa experiência vai ser o estado emocional, mental, psíquico dela. É isso? Eu acredito, porque aí é a forma de contato involuntária, né? Sim. Você tá ali num estado emocional extremamente positivo ou extremamente negativo, esse fenômeno, você vai atrair esse fenômeno para você. Mas você não queria, você não pensou em ter um contato, você não tinha intenção do contato, porém o seu estado emocional é que atraiu aquele tipo de ocorrência. Puxando disso, Rony, puxando desse papo que a gente tá, né, mais profundo que a gente tá, vindo agora pro Brasil. A gente falou aí das coisas de como é que tá lá fora e tal, mas vindo aqui pro Brasil e continuando falando dessa experiência com o fenômeno de cada pessoa. Depois que essa pesquisa saiu referente à questão da genética dos médiums, começaram a surgir vários depoimentos de pessoas falando que existem psiônicos aqui no Brasil, que inclusive citaram um na Bahia, eu não me lembro quem foi que me falou isso, mas citaram um na Bahia, de um psiônico, que inclusive teve até algumas experiências semelhantes à de Chris Bledsoe. Não sei se você chegou a ter conhecimento disso, mas você chegou a ter conhecimento de psiônicos no Brasil? Tem pessoas que mandam mensagem e falam, olha, desde pequena eu tô sozinha, vem luzes, vem OVNIs próximos de mim. Eu acho que isso talvez seja uma oportunidade, né, de fazer uma experiência, né? Fazer vigílias aí com essas pessoas. O General Show já faz isso desde a década de 60, né? Lá em Alexandria, no Goiás, né? E a gente chamava de médium na época e hoje tem esse termo, né, psiônico, né, que o governo dos Estados Unidos está usando. Né? Mas eu acredito que parte desses médios tenha essa capacidade, né? Porque se você olhar o que o psiônico está fazendo é basicamente... Ele já tem desde pequeno, às vezes, a maioria deles, né, desde pequeno. Ou ele passou... Geralmente o que acontece? Eles passaram geralmente por um trauma muito grande. Geralmente quem tem, quando criança, um trauma muito forte relacionado aos pais, um trauma relacionado a, por exemplo, o pai agredir, uma coisa que marcou muito aquela criança, geralmente ela explode e começa a ter essas habilidades. Tem muitos casos, por exemplo, de crianças que fazem combustão espontânea. Elas ficam muito... Meninas, principalmente, né? Que são mais sensíveis, né? Elas ficam muito, muito irritadas ou com um aspecto emocional forte ali. Explodem e quando elas explodem as coisas começam a pegar fogo. Tem casos documentados no Sul, por exemplo, disso. Então eu acredito sim que essas experiências elas possam ter uma marca tão grande que essas pessoas começam a acessar esses outros mundos, né? Essas outras realidades e acabam virando esses psiônicos, essas pessoas com mediunidade. Então isso já é muito antigo, no Brasil isso a espiritualidade é muito forte, né? A gente tem espiritismo, tem Umbanda e tem várias religiões que mexem com esse tipo de mediunidade. E eu acho que é só questão de direcionar essas habilidades para esse contato, né? Muita gente direciona para clarividência, ou para dar um passe, né? Receber ali uma entidade para poder revelar alguma coisa. E eu acho que nada mais é que essa habilidade ela pode ser multifacetada, né? Ela teria várias habilidades ali que você, depende de onde você direciona, você vai ter um determinado resultado. Mas é basicamente uma capacidade que a pessoa adquire, né? No organismo dela de conexão com esses outros mundos e dependendo do que ela focar, ela vai ter um determinado resultado. E eu acredito que os psiônicos façam isso porque eles têm declarado que o que eles fazem é simplesmente meditar. Eles já tinham essas habilidades de conexão. Por exemplo, ver coisas, né, que as pessoas não veem. O que muitos chamam de assombrações, etc. E aí se sentam, né, meditam, se conectam com essa intenção de se conectar e aparecer uma luz ou alguma coisa. Então acho que é mais a questão da intencionalidade. Vamos então falar de vigília no Brasil. O senhor veio aqui perto de minha casa, de minha house, fazer uma vigília num lugar que a gente já foi convidado, eu acabei negando por motivos de cagaço. Iperó. Como que chegou essas informações pra você, Rony? Porque assim, a gente já ouviu, há um pouco tempo atrás, eu participei de um outro podcast
de um apoiador nosso, o Wendel, um abraço pro Wendel, que é morador de Porto Feliz, cidade ao lado ali de Iperó. E nesse podcast a gente participou eu, o Marco Aurélio Leal e um outro ufólogo que agora eu não me recordo o nome, de Sorocaba, um ufólogo bem tradicional ali de Sorocaba. E eles falaram daquela região ali de Iperó onde você foi. Como que foi que chegou esses relatos pra você? O que foi que chegou? Ainda tá acontecendo alguma coisa? Você conseguiu detectar alguma coisa lá? Porque a gente sabe, Iperó tem a base militar da Marinha com a pesquisa lá do submarino nuclear. A gente sabe muito bem desse flerte do fenômeno com energia nuclear. Mas e aí? Você viu alguma coisa ou não? Não, Iperó é o seguinte, existe lá na região essa base que é a base nuclear da Marinha, onde está sendo feito lá um reator para poder ter um submarino nuclear. E lá tem muitos casos, a gente sabe historicamente que o fenômeno aparece onde tem pesquisa nuclear, principalmente militar. Então eu já tinha essa ideia de fazer vigílias naquela região por conta disso. Esse histórico, principalmente nos Estados Unidos. E ainda tem essas histórias, essas lendas que somam de que o ET de Varginha teria ido para Iperó porque é uma base com super segurança, etc. E aí o Fernando Henrique teria ido lá para poder ver em Iperó, depois ele foi para Campinas, enfim. Tem essas lendas aí, não confirmadas. Mas eu fui para Iperó porque tem essa base que mexe com pesquisa nuclear e do lado dela tem um parque nacional. Todo parque nacional, que é uma área preservada, ele vai ter OVNI. Isso aí é inevitável. Já conversei com vários pesquisadores do ICMBio que tiveram contatos com OVNIs em parques nacionais. Todo parque nacional tem OVNI. Toda zona que ela é preservada, nativa, ela tem OVNI. Parece que esses fenômenos, não digo só OVNI, né? Fenômenos, né? Seres, principalmente. Parece que esses fenômenos, sendo ali inter- ou extradimensionais e não extraterrestres, eles teriam um portal de evocação que seria talvez, isso já é teoria, óbvio, né? Que seria talvez pelos elementais da natureza. Pela terra, a floresta, né? A montanha ou a própria terra em si. Você tem o ar, você tem vulcões ali, por exemplo, no Chile, em que eles se manifestam, no México. Aí o elemento fogo, né? As águas, os rios, os fenômenos saem dos rios o tempo todo, lá na Serra da Beleza, no Quilombo, os fenômenos saem das minas, né, de água, né? E também das montanhas. Então, para mim, essa questão do elemental, ela tá ficando cada vez mais forte, de que talvez o fenômeno precise de uma área isolada, preservada, nativa, para poder se manifestar. O fato é que, se você pega ali a ritualística dos ocultistas, ou mesmo satanistas, eles usam elementos da natureza para fazer as suas entidades, né? Eles criam bonequinhos ali, por exemplo, usando madeira de jequitibá e outras árvores aí sagradas, e esses elementos, terra, enfim, eles usam esses elementos, ou usam fogo, mas eles usam esses elementos para poder fazer incorporar ali entidades do que seria esse mundo interdimensional, que eles chamam de astral, para poder, através desses souvenirs, entre aspas, possuídos, eles fazerem os seus rituais fazendo pedidos, né? Então, isso só corrobora que talvez tenha algo aí, né? E o fato é, sempre que tem área preservada, Parque Nacional, vai ter OVNI. E eu fui para Iperó com esse sentido, né? Eu nem sabia se tinha, mas eu falei, cara, se tem pesquisa nuclear e tem Parque Nacional, vai ter coisa ali. E cheguei lá em Iperó e batata, né? O pessoal, entrevistei várias pessoas, o pessoal vê triângulo, vê seres, vê de tudo ali. Aí tem espírito, é tudo. E quando tem OVNI, tem de tudo, né? É tudo, o fenômeno, ele vem com um pacote completo. Ele nunca vem só disco voador ou luz, né? Vem sempre a assombração, vem sempre o espírito, vem sempre os seres de olhos vermelhos, vem esse pacote completo que parece de fato ser um portal aí que pode estar sendo aberto. As camisetas mais estilosas de O Contato estão na O Contato Store. E o estoque é limitado, hein? Garanta a sua antes que acabe. E seres de olhos vermelhos, a gente pula para um outro lugar. E você foi de Iperó pra Varginha. Isso foi o momento aleatório do ano pra mim. O Rony tá em Iperó, porque você ia participar do Flow, né? Então eu acho que você aproveitou essa vinda pra São Paulo e veio pra Iperó.
e quando a gente viu, o Rony estava em Varginha. Um lugar que, assim, ninguém nunca viu. Eu particularmente, nunca tinha visto você entrar nos méritos de Varginha de uma forma mais incisiva, né? De querer estudar o caso Varginha. E ainda calhou de, no momento que você estava lá, o James Fox também estava lá, né? Junto com o Marco Aurélio Leal, porque eles estão vendo né? Estão começando a elaborar um novo ponto, né? Do documentário deles. E aí você foi parar em Varginha, Rony. E você ia pra Cláudio. Cara, como assim? O que aconteceu, cara? Você foi parar em Varginha. O que aconteceu pra ter essa mudança de rumo? Não, eu ia fazer uma vigília no Parque Nacional, só que lá tem uma burocracia de autorização, eu não consegui fazer a tempo, e aí não consegui fazer a vigília lá no Parque Nacional, então fiz um diazinho só em frente à base de Aramar. E aí eu queria a Cláudia, porque eu tenho umas câmeras instaladas lá, eu tenho que pegar de volta, né? As câmeras que eu deixei na floresta. E aí, nesse caminho, o que eu ia fazer? Eu ia... O Marco Aurélio Leal tava lá, e eu ia conversar com o Marco Leal, com o James Fox, só que acabou que eles viajaram, teve um desencontro enorme, a gente não conseguiu se falar. Mas eu ia montar uma base em Varginha ali, só pra deixar as coisas mesmo, hotel. Mas eu aproveitei que não consegui fazer essa vigília em Peró e fui fazer uma peregrinação ali por Minas, então eu passei por Fama, eu fui em Alfenas, eu fui em Eloy Mendes e depois finalmente em Varginha, né? E por uma série de coincidências, que pra mim não é coincidência, é sincronicidade ou a prova de que a gente vive uma grande simulação direcionada. Eu falei assim, olha, custa nada, né? Tô aqui em Eloy Mendes, eu vou parar aqui na Igreja Matriz e vou perguntar pros mais velhos que eu encontrar, sentados aqui no banco da praça, se alguém sabe de alguma coisa, né? Porque é aquilo que eu falo, se for pra ser, vai ser. E aí, na primeira pessoa que eu falei, essa pessoa trabalhou na construção da expansão, se eu não me engano, era no Hospital Regional, ou Humanos, eu sempre confundo, né? Mas a expansão acho que era do Regional, na época. Ele falou, não, eu trabalhava lá, eu era pedreiro e vi os caminhões do Exército entrando. E se você quiser saber a história de Varginha, você tem que ir buscar quem fazia rituais lá, porque os seres apareceram na propriedade de uma galera feiticeiro que fazia ritual de satanismo. E aí eu fiquei chocado com aquela informação, nunca tinha ouvido falar nisso. E eu comecei a conversar com mais e mais pessoas sobre isso, lá em Eloy Mendes mesmo. E comecei a conseguir muito rápido chegar a fundo disso, né? E aí eu tive contato com o pessoal da igreja, que sabe desse assunto, pessoas que têm influência, né, na igreja, enfim. E outras pessoas que me ajudaram. E eu tive acesso a vários locais, não só em Varginha, mas também no sul de Minas ali, onde são feitos esses rituais, né? E o que chegou a mim é que existe um ninho. Um ninho seria um ponto principal de uma abertura de um portal, onde essa abertura é feita para passagem de criatura negativa, para você, a partir da criatura negativa, você chegar em coisas mais poderosas. É como se fosse uma hierarquia de evocação, né? Então você evoca ali um cara mais fraquinho e você vai, a partir dele, evocando cada vez seres mais poderosos. Às vezes esses rituais podem durar até meses, né? Exige um sacrifício grande do feiticeiro. Claro que isso aqui é só teórico, né? Que eu tô falando pra vocês o que me passaram, né? Mas o fato é que me falaram que existe um ninho e que esse ninho causa reverberações em locais que são feitos rituais menores, ali no sul de Minas. E um desses locais é Varginha. E aí, por coincidência ou não, né? Aí eu falo que não existe coincidência, né? Existe, mas não nesse caso, né? Em casos muito específicos em que a probabilidade de acontecer é muito pequena, né? No terreno em que Varginha as criaturas foram capturadas pelo exército, é exatamente o terreno em que são feitos rituais. Aí eu comprovei porque eu estive lá. E aí você começa a pensar, né? Olha, a rua em que as meninas viram a criatura é do lado da linha férrea, que é do lado desse terreno. A rua em que a polícia capturou a criatura é do lado da linha férrea, que é do lado desse terreno. A floresta de eucaliptos em que os militares do exército capturaram a criatura é onde faziam rituais. Então, é muita coincidência, né? Pra ser coincidência. Então, pra mim, não é. É algo de fato que aconteceu ali com grande probabilidade. E aí eu conversei, aí também é série de sincronicidade, né? Aí uma pessoa aleatória que eu fui falar, o cara era policial civil, tinha trabalhado com Eric Lopes, e aí o cara atendeu naquela mesma época de Varginha, não sou precisaldinho, mas naquela mesma época, um atendimento de criaturas peludas de olhos vermelhos que estavam aparecendo na região também, não só em Varginha, mas em Alfenas, em Eloy Mendes, outros locais. Mas naquela mesma rua que as meninas viram a criatura, apareceu a criatura peluda.
Então, assim, começa a ficar muito estranho, né? Você tem uma área que são feitos rituais. Há essa lenda em que essas pessoas conseguiam abrir portais e que elas conseguiriam, inclusive, possuir pessoas e animais para poder, através dessas entidades, né, de animais e pessoas possuídas, fazer os seus rituais, utilizando essas entidades. Então começa a ficar uma coisa muito estranha e é nisso que eu cheguei nesse ponto. Eu conversei com várias pessoas que recentemente viram seres de olhos vermelhos nessas florestas. Essas florestas são coisas horrorosas ali que acontecem. Tem muita ocorrência policial ali, coisas mais bizarras que vocês imaginarem. Virou um polo magnético ali, de atração pra coisa ruim, onde são feitos esses rituais. Pelo menos não sei se é feito atualmente, mas até 98 com certeza, pelo que eu pude apurar. Eu tive acesso aos materiais desses rituais e imagens e, enfim, não gosto nem de falar porque é meio perturbador esse troço e eu acho que atrai coisa negativa ficar falando muito disso, desses detalhes, né? Acho que não precisa. Mas virou um centro, um polo de coisas ruins, que sabe o que acontece ali. Casas que pegam fogo no entorno, sem explicação, pessoas ali que perdem a vida, inclusive várias pessoas na mesma casa, o que é uma coisa bizarra, uma de manhã, uma de tarde. Teve isso, aconteceu semana passada, lá. Se não foi semana passada, foi retrasado, no máximo. Nessa rua em que acontecem onde teria próximo esses rituais. Então, assim, é um lugar que acontece de tudo, é uma coisa muito estranha. E eu me deparei com uma comunidade inteira na região fazendo rituais. Não uma pessoa, não duas, mas uma comunidade inteira. E aí, quando eu volto no dia seguinte, em casa, depois de saber tudo isso, fenômenos aconteceram aqui em casa, né? A minha coxa apareceu. Eu arrumei a cama, logo depois que eu conversei com uma pessoa de Varginha, a coxa apareceu cheia de desenhos arranhados, né? Desenhos muito bem elaborados, inclusive, em parte, eles eram agressivamente arranhados, né? E isso é muito comum em casos de esses arranhões e desenhos em almofadas, em colchas, etc. Isso é muito comum em casos de possessão demoníaca, né? Casas que estão infestadas, né? Isso nunca tinha acontecido aqui em casa. Imediatamente fiz várias orações aqui, pedi ajuda para vários amigos e nunca mais apareceu nada. Acho que eu consegui espantar aquilo que eu trouxe, né? Para mim foi claramente uma prova de que existe um mundo que a gente não consegue ver e que ele influencia e é capaz de brincar com a nossa realidade, de materializar aqui. E esse fenômeno estava tentando me assustar. É o famoso trickster em inglês, né? É o Saci Pererê, aquele cara que fica tentando te fazer pegadinhas com você, né? E aí, prontamente eu podia ter alimentado isso, né? Mas prontamente eu bloqueei essa comunicação, pedi pra ir embora. Aparentemente foi, porque não aconteceu mais nada, mas pra mim foi uma prova, apesar de ter sido uma experiência negativa, foi uma prova de que, de fato, esses fenômenos, eles existem e estão influenciando a gente aqui. Existe todo mundo invisível por trás aqui que controla essa realidade. E ele pode acontecer em qualquer lugar, né? Porque dentro do seu quarto. Tem um domínio, né? E, de alguma forma, eu, quando fui nesses locais, eu permiti esse contato, né? Eu estava com interesse de visitar esses locais. E naquele momento, eu, como não estava preparado, né? Eu não fiz jejum, eu não orei, eu não fiz os protocolos que, por exemplo, a minha religião, que é a católica, pede, né? E aí isso pra mim não depende de religião, depende sim do que a pessoa acredita e ela incorpora pra si de acordo com a sua crença, independente de qual é a religião. Eu fui lá desavisado, né? Eu não sabia o que eu ia encontrar, despreparado, me deparei com isso e como eu não estava preparado, eu abri essa porta, né? O meu sistema imunológico ali, entre aspas, espiritual, tava com a brecha e as entidades aproveitaram para poder, o famoso encosto, né? Entidades parasitárias, né? Pra me parasitar. E aí eu trouxe isso pra casa, mas com certeza já foi tudo expulso, porque já faz muito tempo que não aparece nada aqui. Mas isso só me provou que existe esse lado e agora eu tô me preparando, porque a quaresma pelo que eu pesquisei, é o pico, né, desses fenômenos. Inclusive tem centros de Umbanda que inclusive nem fazem rituais por conta da infestação de entidades negativas que podem aparecer. Então não é à toa que na quaresma tem a famosa lenda do lobisomem na quaresma, né? Isso não é uma brincadeira, isso é muito sério. Pelo que eu tenho pesquisado, essas entidades aproveitam esse período para saírem, né? E aí eu sei onde estão já tem mapeados locais onde esses seres de olhos vermelhos aparecem, e eu vou lá com equipamentos, etc, para poder fazer uma constatação nesses locais do que tá acontecendo ali. Você chegou a fazer registro disso que apareceu aí? Tirou uma foto, alguma coisa, não? Sim, tem as fotos. Nessa tua última aventura por Varginha, você citou aí que encontrou
várias pessoas aí, até aleatoriamente, assim, né, que te trouxeram informação. Você comentou um contato com membros da igreja. O que você pode falar pra gente sobre isso? São pessoas que me falaram, né, olha, os ufólogos, eles estão sempre rodeando a verdade e nunca alcançam, porque eles ignoram fatos, eles pisam nas cascas de banana. E é o que aconteceu na época de Varginha. Na época de Varginha, esses seres peludos foram quase que ignorados. Aspectos mais perturbadores como esses foram ignorados. E não é coincidência, né? Eu consultei lá o Birajara, e tanto é que saiu uma matéria lá no canal do João Marcelo. O doutor Birajara, ele confirmou que na época tinha de fato, essa história do cara que abriu o ritual, o portal, né? E saíram as criaturas. E que na época eles ignoraram isso, porque é muito absurdo você, naquela época que tinha os ufólogos, essa crença extraterrestre, né? Você se dá conta que seres híbridos, humanos com animais, estavam saindo e que poderiam talvez ser seres demoníacos, ou outro nome que você quiser dar, estariam saindo a partir de um portal aberto, né? Então prontamente foi ignorado, assim como outros fatos como seres peludos e outros mais perturbadores ainda, porque não cabia na caixinha extraterrestre, então foi ignorado. Então, mas é muito louco eu saber que anos depois, consultando o Birajara, ele já sabia disso lá em 96, né? Só confirmando as histórias e o que eu vi e o que eu ouvi. Como que... Aí uma curiosidade minha, Rony, é na seguinte situação. Recentemente entrevistamos Margarida Halacock, que fez um livro deveras maravilhoso sobre o ET de Varginha. E o legal desse livro é que ele é um livro que ele não tem um viés ufológico. Ele é um livro jornalístico. Inclusive, na entrevista, ela enfatizou muito bem isso. As pessoas gostaram do livro dela e que viram o livro dela foi o pessoal da ufologia e o pessoal do jornalismo. Porque realmente é um livro muito bem documentado. Tem vários pontos ali interessantes. Inclusive, casa com... Fala da rotina da redação também, né? É bem legal. É um livro bem gostoso de ler. Eu tive a oportunidade de ler, adorei o livro. Mas um dos motivos pra gente querer ler esse livro foi você ter falado do livro. Você e, em seguida, Carlos Alberto Machado. Como que você chegou até esse livro dela e por que ele te chamou tanta atenção? Me chamou a atenção o fato justamente esse, né? De não ter o viés ufológico. Né? Eu tava querendo ler materiais que não tivessem esse viés, porque é o que eu falei, muita gente com esse viés ignorou fatos na época. E tanto é que eu tô relendo todas as obras de Varginha, de Operação Prato, de outros casos, com essa outra ótica. Mais interdimensional, extradimensional e mais perturbadora. Porque, e relendo o livro do Birajara e do Pacatini, fica muito claro isso, né? O quanto eles ignoraram e acharam absurdos na época esses outros relatos, né? E na obra da Margarida, o que me chamou a atenção justamente foi essa pegada jornalística sem preconceitos, né? Conceitos uma bagagem ufológica, né? Falta de uma bagagem, ausência de uma bagagem ufológica foi o que de fato me chamou a atenção e claro, dessa forma você, sem um viés, você consegue de fato relatar melhor o que aconteceu ali. Então, isso foi o que me deu a melhor impressão do livro. Aí eu complemento com o seguinte, conversando com ela, a gente fez alguns questionamentos com ela referente às lendas de Varginha. E ela acabou trazendo alguns detalhes dessa região, né, que você menciona, né? A famosa lenda do Zé Gomes, que inclusive tem o vídeo do João Marcelo com o Birajara, que trouxe à tona agora mais informações dessa lenda. E ela reforçou, inclusive, essa questão de que, sim, as pessoas conhecem essa lenda, né? Tem um conhecimento bem grande da lenda na cidade. É talvez a lenda mais famosa da cidade. É a lenda que na roda de conversa do pessoal à noite, para falar de uma história de terror, o pessoal conta a história da lenda do Zé Gomes, né? Ela trouxe também algumas informações referente ao local, né? E sim, informações ali bem perturbadoras referente ao local dessa floresta, dessas terras onde supostamente seriam as terras do Zé Gomes. Acaba casando com isso que você acabou de falar, de que realmente é um lugar que coisas estranhas acontecem
E muito na cidade tem esse negócio de que quando ocorre algo, às vezes nem é lá, mas as pessoas atribuem ao lugar. As pessoas falam, foi lá na terra do Zé Gomes. De fato, é um ambiente estranho. É um ambiente que causa ali uma estranheza para o pessoal da cidade. Inclusive, eu fui para Varginha no ano passado. Estive do lado da mata do Zé Gomes. Passei rapidinho, ainda bem que eu não conhecia essa história, porque se eu conhecesse, eu acho que eu não chegaria nem perto. Mas acaba casando com muito disso que você acabou falando. E o legal é que, assim, a gente já gravou o episódio com a Margarida, mas o episódio, na gravação desse episódio, não foi lançado. Então você não ouviu essa conversa com a Margarida. Né? E são coisas que não estão no livro dela. O livro dela não tem nada dessas lendas. Ela deixou bem enfático que ela quis contar a história de 96. Ela não foi para outros pontos. E isso é o que torna o livro mais atrativo. Quem ouvir essas duas conversas vai ficar interessado nesse papo aí dessa lenda do Zé Gomes aí. Legal, e aí a gente vai juntando as peças, né? Acho que o importante é isso, cada um vir com uma pecinha do quebra-cabeça, a gente já depois monta um quadro mais completo. Você citou ali, falando a respeito de Varginha aí, você usou a palavra ninho, né? E descreveu a região como assim, um lugar com muita atividade de fenômeno, pelo menos fora do normal, né? Porque é isso que a gente acaba imaginando quando a gente pensa nessa situação toda, dessa lenda do Zé Gomes. Você citou encontros com pessoas ligadas à igreja que tinham já conhecimento dessa história. O Birajara, a lenda é conhecida pela cidade toda, mas você citou um pessoal da igreja que tinha esse conhecimento. Eu não lembro se foi ano passado ou no retrasado, quando veio aquela história do famoso Kona Blue, aquele projeto que não foi, teoricamente. Quando veio a história do Kona Blue, saiu também vários documentos e lá falava que um dos objetivos do Kona Blue era estudar várias regiões similares ao Skinwalker Ranch, né, ao Rancho Skinwalker, nos Estados Unidos e no mundo. Quanto você acha que os Estados Unidos, o governo dos Estados Unidos ou a CIA observa essa região? Tipo assim, eles olham para essa região aí, não necessariamente de Varginha, mas essa região aí de Minas, essa região do Brasil como um hotspot? Eles devem já saber há muito tempo que a capacidade humana é talvez a responsável por fazer essas manifestações aparecerem, seja com rituais ou de outras formas. Então, talvez eles tenham esse mapeamento, sim, com certeza. Talvez não, com certeza eles têm esse mapeamento, porque Varginha foi um caso muito conhecido. E certamente eles têm mapeamento de regiões do Brasil que a gente nem imagina, né? E eu acredito que se eles forem lá no Maranhão, eles vão achar muita coisa, né? Desde a Operação Prata até os casos de lobisomem. E o Maranhão é um estado campeão de rituais, né? Então, acredito que se você fizer um match de uma correlação entre locais em que são feitos rituais satânicos ou ocultistas com locais em aparecimento de criaturas híbridas de olhos vermelhos e cheiro de amônio, o amoníaco, você vai ter um match talvez quase perfeito. Isso é uma coisa que eu tô colocando na pesquisa e tentando evidenciar, né? E se você olhar essas criaturas, são todas criaturas híbridas, a grande maioria com pés bifurcados, olhos vermelhos, às vezes iluminados de fogo, cheiro de amoníaco e mistura de animal com humano. Faz todo sentido ser amônia, porque se essa criatura... Se a gente sabe ali que no passado os casos de poltergeist e casos com entidades, assombrações, etc., coisas que vêm ali teriam vindo de um submundo ou do que a gente chama de inferno, não são coisas como a gente caracteriza o inferno católico como fogo, né? São coisas muito geladas. Inclusive, quando você tem um relato de paranormal, senti uma coisa me pegando, era muito gelado. Quando você entrou num apartamento, a temperatura caiu. E faz todo sentido essas criaturas de Varginha, por exemplo, serem criaturas geladas. Né? E terem amônia no corpo, porque a amônia é um ótimo trocador de calor. Inclusive, tem equipamentos que utilizam a amônia como trocador de calor. E faz todo sentido, então, ser amônia, ou uma coisa à base de amônia e um nitrogenado aí. Porque isso garantiria o quê? Se essa criatura tá vindo desse mundo gelado, desse pântano, desse submundo, em outra dimensão, outra realidade, chegando aqui, num ambiente que é muito mais quente e com uma pressão muito mais amena, né? Pressão a nível do mar, um ATM, essa criatura vai ter que suar muito para poder manter sua temperatura fria. Né? Inclusive, se for de dia, ela vai estar sofrendo muito e fraca, debilitada, desidratada. E tanto é que a maioria dessas criaturas só aparece à noite, né? Talvez seja por conta disso também, né? De dia, né? Impraticável elas operarem aqui nessa temperatura nossa.
Então seriam seres duais em relação a gente, seriam seres, em vez de humanos, seriam blasfêmias da criação de Deus, né? Seriam seres híbridos humanos com animais, em vez de ser quentes como nós, eles seriam frios, e em vez de ter a beleza humana, eles seriam animalescos, né? E o fato é que, se forem frios, faz total sentido virem aqui e terem amônia como esse trocador de calor, suando amônia. E se for vierem do ambiente mais pressurizado para o menos pressurizado, faz todo sentido fisicamente eles suarem na forma de vapor e não na forma líquida. Então, para mim, esses seres estão vindo do mundo que é gelado e é pressurizado. E faz todo sentido esses seres fazerem mutilações de animais também. Por quê? Porque se você pegar as fezes e as partes moles do boi, do gado, por exemplo, essas fezes têm um processamento de nitrogenados ali. Então você vai ter vários compostos nitrogenados que, se você tiver aquela bactéria ideal, seja no corpo do animal ou no corpo desse ser híbrido, ele vai conseguir converter essas fezes nitrogenadas em amônia, em amoníaco, para poder repor. Então faz todo sentido que esses seres fracos, quando estejam aqui, eles fiquem fracos porque estão suando muito, perdendo a amônia na forma de vapor, e eles tenham que consumir animais mutilados, e não a carne, mas as partes moles. Inclusive tem muitos casos no Nordeste e no Norte de seres que são vistos comendo apenas as fezes dos animais e não os animais em si. Isso em casos do que a gente chama daquele guarda-chuva de nome de lobisomem, né? Faz total sentido biologicamente, porque esses animais, pela alimentação deles, eles têm ali compostos nitrogenados que poderiam cair no organismo desses seres híbridos e repor essa amônia que eles perderam para eles continuarem vivos e continuarem a operar. Então isso faz todo sentido para mim, esse conjunto, esse quebra-cabeça que eu tô montando. Mas aí você já chegou a mapear em casos específicos em que isso tem acontecido? Então, por exemplo, apareceu essa figura estranha com essa descrição em tal lugar e houve mutilação de animais. Ou então houve algum outro fenômeno estranho dessa forma relacionada a essa aparição. Você chegou a fazer isso ou é mais uma visão mais genérica da coisa? Não, já tive relatos. Já tive no Ceará no passado, onde estava acontecendo isso. E lá as pessoas relataram criaturas com olhos de fogo, também híbridas. O Carlos Machado tem o livro, por exemplo, Olhos de Dragão, né? Em que há relatos de criaturas de olhos de fogo em que estavam mutilando esses animais. Se não me engano, Peruíbe tem casos também, São Paulo, no Sul, enfim, tem e além do Nordeste, né, e do Maranhão também, principalmente Maranhão, né? Você tem esses relatos dessas testemunhas, dessas criaturas, inclusive que, não, como eu falei, não estavam alimentando das partes moles dos animais mutilados, e sim das próprias fezes desses animais. E aí as coisas começam pra mim a se encaixar. Obviamente que a gente precisa de mais dados aí, mas pra mim é um caminho bem promissor de pesquisa. E aí, diante dessa conexão toda, como é que fica aquela visão mais clássica ou mais simplista de naves, por exemplo? Ou pra gente falar numa linguagem mais técnica, da hipótese extraterrestre. O que você acha? Aí as naves, pra mim, ficam mais em relação àqueles casos que a gente vê, por exemplo, de coisas tecnológicas entrando e saindo dos oceanos, dos rios, às vezes. Talvez tenha alguma coisa ali. E nem mais extraterrestre, né? Ultraterrestre, né? Que é aquele extraterrestre que já viveu em um outro mundo e acabou por se instalar aqui na Terra, montou uma base no oceano, por exemplo, e está operando a partir do oceano. Eu não excluo essa possibilidade, mas para mim a maioria do que a gente vê é inter ou extradimensional, porque não faz sentido nenhum para mim você ter um ser monstruoso, primitivo, se alimentando de animais ou de fezes de animais e assustando pessoas na rua, e naves com luzinhas rodando como se fosse um carrossel, uma verdadeira pegadinha, aparecendo para pessoas aleatórias. Então, não faz para mim sentido serem esses casos seres extraterrestres, né? Faz mais sentido para mim serem seres que já estão aqui numa outra realidade que, com a nossa, entre aspas, autorização, a gente consegue fazê-los materializar aqui. E aí você acha que eles teriam algum tipo de interesse em manipular o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional, enfim, para ter facilidade ou dificuldade de vir para cá? Então, a maioria das pessoas, quando vê esses seres, geralmente a nave ou os seres têm coisas muito iluminadas, né? Ou luzes nos olhos, esses olhos de fogo, ou a própria nave em si é um fogo por si só, ou a nave tem luzes, coisas para chamar a atenção, porque quando a pessoa estabelece um contato com essas partes iluminadas, ela entra no modo de hipnose e ela perde a noção temporal, e ali, para mim, é feita a conexão mental com a pessoa, né? E aí, dali para frente, é só, entre aspas, derrota, né? E é isso que as pessoas têm me relatado. Agora, em relação a como que essa conexão acontece, é o que eu falei, né? Para mim, tem que existir essa fraqueza mental, ou muito negativa, ou uma superioridade mental, um grande
extraordinário, otimismo e felicidade interna seriam os positivos, né? E aí você conseguiria, dessa forma, atrair, né, esses seres, né? Eles se aproveitariam aí, ou compartilhariam do nosso amor, da nossa felicidade, ou se aproveitariam do nosso medo. E eles aparecendo, as pessoas relatam que tem um medo absurdo, né, quando são esses casos negativos. O que para mim é só uma realimentação, né, desses seres para se aproveitarem ainda mais das nossas fragilidades e obterem esse controle de forma mais fácil. Mas para mim esse talvez seja o modus operandi desses seres interdimensionais. Ô Rony, você já viu uma série chamada Hellier? Não. Já me falaram dessa série uma vez, talvez eu tenha lido alguma coisa sobre isso, mas a série eu nunca vi. Exato. Essa série foi apresentada pra gente, inclusive pelo Flávio. Ele pediu pra gente, porque o Andrei, né, do Mundo Freak, eles fizeram um episódio sobre, então, de repente, até pra economizar seu tempo da série e tal, eu recomendo a você buscar a história em cima dessa série pelo seguinte. Essa série ela foi feita por um canal, porque é uma série de YouTube. Ela ficou um tempo na Netflix, parece ser na Amazon também, mas ela é uma série de YouTube, de um canal que é chamado Planet Weird. É um casal que eles são tipo um casal de caça-fantasmas. E eles fizeram essa série como se eles estivessem investigando, né, um caso de uma criatura com olhos, tipo um olho de cristal, um negócio assim, parecendo um goblin. Bem parecido com um goblin, assim. E no meio dessa série, coisas acontecem com eles que são muito semelhantes a essa sincronicidade que você cita. Essas questões que parece até coisa de filme, de aquelas coisas que a gente tá assistindo no filme, você fala, pô, muito conivente, né? A pessoa foi ali e tava ali o negócio esperando ela. E é a mesma coisa que você falou, você foi pra Eloy Mendes, a primeira pessoa que você perguntou já te deu uma dica interessante, você chegou em Varginha, você conversou com um policial que teve contato, né, com pessoas envolvidas no caso, e essa sincronicidade ela vai acontecendo de forma que chega até a assustar. Então eu recomendo até pra quem tá ouvindo, e recomendo a você, né, porque eles retratam isso de uma maneira muito interessante, essa questão da sincronicidade. Você pode falar um pouco mais sobre essa questão da sincronicidade, se você já presenciou mais dela em tudo isso que você está pesquisando? Porque o pessoal, acho que muita gente não tá ligado, né? Não entende o que é esse rolê de sincronicidade. Não, isso é direto. A pesquisa de John Keel, já nos Estados Unidos da década de 60, ele já falava isso, né? Toda pessoa que pesquisa esse assunto vai começar a perceber várias sincronicidades. É uma pessoa que você pensa e vai te ligar, uma pessoa que uma informação que você precisa e a pessoa manda um e-mail e tem aquela informação. Ontem, por exemplo, aconteceu né? Eu estava querendo saber qual era o livro sobre demônios que o Jacques Vallée forneceu à teóloga Diana Pasulka para ela entender mais sobre a questão OVNI. E 5 minutos depois, quando abri o Twitter, a primeira postagem era o livro, né? Uma pessoa aleatória que eu não sigo tinha postado qual era o livro e eu estava lá vendo aquilo, né? Então, pra você ver como é que... Lá em Varginha, eu queria uma informação, aparecia a pessoa, eu falava com a pessoa, ela tinha informação, então a gente ia, indicava um nome da pessoa, a gente ia, a pessoa não tava, e no momento que a gente ia desistir, a pessoa aparecia. Isso aconteceu 2 ou 3 vezes, no mesmo dia. Então essas coisas não é porque sou eu, isso o John Keel documentava já, qualquer pessoa que busca esse assunto, e busca a verdade sobre o assunto, parece que tem uma inteligência que vai guiando, arrumando aqui essa simulação que a gente vive, que talvez tenha controle dessa simulação, e que pra mim é a maior prova de que existe uma inteligência superior guiando isso aqui. Não são coincidências, né? Porque coincidência é uma coisa que acontece junto, né? Em paralelo, né? Agora, sincronicidade seria algo que é muito pouco provável, quase impossível de acontecer, a probabilidade é muito baixa, e mesmo assim acontece uma série de coincidências com baixíssima probabilidade, né? Você se sente cada vez mais próximo dessa ideia de simulação? Com certeza, eu só tenho visto provas atrás de provas de que a gente vive de fato num mundo aqui que é de fato controlado e manipulado, e a gente tem um nível certo de livre-arbítrio, obviamente, mas é um nível talvez limitado, né? A gente talvez possa escolher as ruas que a gente vai dobrar ao longo da vida, mas a origem e destino e os destinos que a gente passa naquele itinerário tem que ser aquele, né? Ou seja, eu posso ir de Rio para São Paulo, para Maranhão, de múltiplas formas, né?
Mas eu vou do Rio pra São Paulo pra Maranhão. Tá escrito na minha vida. Eu acredito que talvez isso possa estar acontecendo. O instinto dos animais, então, seria um algoritmo? Pra mim, você vê, né, o meu gato, eu dei o exemplo do meu gato, eu dou sempre, né? O meu gato, eu peguei ele com dias, ele não foi criado pela mãe, foi abandonado pela mãe, e ele já nasceu com os instintos, os comportamentos de gato, né? Não foi ensinado, isso já estava codificado pra ele. Então, pra mim, isso aí é de fato algo maior que tá guiando os seres vivos, ou codificando isso na genética desses animais, ou de fato enviando essas informações à distância para esses seres, para orientá-los, como se fosse uma nuvem de informações que está disponível e conectando com diferentes seres que estão aqui. E como que você vê a chegada da inteligência artificial? 3 anos atrás a gente não falava nada sobre isso. Falava que estavam pesquisando, que estavam desenvolvendo, mas não fazia parte do nosso dia a dia. E ela se desenvolvendo cada vez mais rápido, com os caras sempre falando sobre inteligência artificial geral. Alguns falam que isso não é uma questão de ser, uma questão de quando, e outras pessoas até falando que, olha, isso já aconteceu. Esse é um assunto que tem passado pela sua cabeça? Você enxerga alguma relação entre as coisas? A IA vai ser o primeiro ser mais inteligente que o humano criado pelos humanos, né? Muito em breve. Talvez daqui a 2 anos. E é muito perigoso que a gente pode perder o controle, né? E a IA assumiu o controle disso aqui. Então, é uma coisa que tem que tomar muito cuidado. E até a inteligência da IA vai permitir criar outros seres biológicos também. Ou não biológicos, inorgânicos. Então, é uma coisa também que... Cara, se eles conseguem interferir no nosso rádio, na nossa TV, na lâmpada... Eles não conseguiriam entrar em contato com uma IA primeiro, antes de... Tipo, ele fala com a IA sabe, mas não fala pra gente? Agora eu tô criando um roteiro de filme, né? Você vai ter uma inteligência mais inteligente que os humanos e que é capaz de criar outras inteligências. A partir daí, que seriam até talvez mais inteligentes que ela própria. Então, onde é que isso vai chegar, né? Meus caros, vamos rumando pro fim, pra liberar o homem? Vamos lá, né? Vamos. Deixa eu começar aqui Peraí, só uma coisa. Rony, vamos ouvir o Rony, né? Você quer fazer uma gravação de 7 horas igual lá no Glauber também, ou tá de boa? Não, vamos dividir, porque hoje eu dormi só uma hora em casa, uma no Uber da ida e uma no Uber da volta. Eu só quero fazer essa pergunta. Ô, Rony, como foi aguentar 7 horas de live, cara? Como que você comeu durante a live? Como que é isso, cara? Se você reparar, a barba do Rony cresceu durante a live. Não, naquela live ali, eu bebi um copo d'água e não fui ao banheiro, né? Então... Você é louco. Nossa. O pessoal já tá suspeitando que eu sou uma inteligência não humana, né? É o nosso monge. Ó, você lembra que lá atrás a gente chamou você de Monge Vernet. Não é à toa. É porque chega um momento, cara, assim, é que nem você... Que nem eu tô agora, né? Você dormiu quase nada, chega um momento que você para de sentir sono. Né? Você não comeu, aí o corpo reclama, chega uma hora que você para de sentir fome. E é a mesma coisa, tá lá sentado, quando dá 4, 5 horas, aí você pode ficar mais 20, porque vai dar no mesmo. O Rony vai poder lançar 2 livros, né? Um livro sobre as pesquisas dele e uma dieta, né? A dieta dos ufólogos. Bom, vamos lá, vamos caminhar pro fim. Rony, perguntinha rápida, ligeira. Congresso Brasileiro, alguma coisa, algum sinal, alguma esperança? Movimentação? Não, o Congresso tá ocupado aí com a questão de discussão de vários assuntos ali, oposição, situação, enfim. Então acaba não tendo espaço para respirar e poder tocar esse assunto, né? Tem que aguardar, também não adianta pressionar, tem que aguardar ter uma janela, né? A hora que tiver a janela aí é a hora de voltar a conversar com os senadores, com os deputados. Como que você compara essa movimentação que a gente começou a ter no Brasil àquilo que a gente tem fora, como a gente tinha comentado antes nos Estados Unidos, sobre a movimentação no Congresso lá, aquela nova comissão de disclosure e tal? Você acha que existe a possibilidade de as coisas andando aqui, a gente ter alguma coisa proporcional a isso, ou não? Bom, a movimentação hoje é zero por conta desses problemas, parou tudo.
esperança agora os Estados Unidos, talvez liberando documentos lá vai ter uma reverberação aqui que vai fazer. Por exemplo, se forem liberados os documentos de Varginha lá para os Estados Unidos, isso vai ter uma repercussão aqui que naturalmente os políticos vão ter que, e os militares vão ter que falar sobre o assunto, né? Então eu acho que talvez isso possa acontecer, talvez aí pro final do primeiro semestre, pro segundo semestre desse ano. E o podcast O Contato também tem os seus apoios. Procure no YouTube CIPEX, Caminhos do Insólito, e conheça o belo trabalho do nosso professor e amigo Carlos Alberto Machado. E também procure no YouTube Portal Fenômeno e acompanhe o grande trabalho do pesquisador e amigo Jackson Camargo. Muito bem, então, meus caros ouvintes, esse foi o papo com o Rony Vernet. Rony, mais uma vez, agradecer sua presença com a gente, o papo sempre maravilhoso. Nós brincamos aqui que é assim, o Rony vem, faz o episódio com a gente e aí as coisas se desdobram. É a nossa sincronicidade, né? O Rony vem, faz o episódio com a gente, as coisas se desdobram. Aí a gente vai, chama o Rony de novo, as coisas se desdobram. Então, agora, Rony, nós te aguardamos depois que todo esse embololô de coisa que tá rolando aí se desdobrar. E aí a gente marca um papo de novo contigo, que é sempre bom trocar uma ideia contigo. E, cara, pra gente que quando começamos o podcast, antes do nosso 10º episódio, você foi o primeiro ufólogo a participar com a gente. Hoje, 70 episódios depois, a gente poder estar falando com você de novo. E agora, poder ver o seu trabalho num patamar totalmente diferente e sendo muito mais reconhecido do que quando a gente começou, num processo aí de 1 ano, né? A gente vê um salto muito grande. Eu confesso que é até uma inspiração pra gente, porque a gente vê que é o trabalho persistente, o trabalho que foi continuando, mesmo com percalços, com dificuldades e com tanto compromisso, sem dormir, sem comer, foi continuando e tá dando frutos, né? E tende a dar mais frutos ainda. Só se alimente, durma, porque a gente não quer que as coisas da vida atrapalhem essa caminhada. Então, Rony, mais uma vez, obrigado e parabéns pelo seu trabalho. Obrigado aí pelo convite mais uma vez, e é aquilo que eu falei no começo, né? Quanto mais você se dedica, quanto mais você persiste, mais chances de ter bons resultados você vai ter. Então é isso que eu tenho procurado. Obviamente, às vezes há um sacrifício aí a mais e outro a menos, depende do período, né? Mas eu acho que muito dos resultados que eu tô colhendo vem desse esforço, dessa dedicação. Certamente depois eu volto aqui para contar para vocês o que eu vi nas florestas de Minas durante a quaresma aí, durante as madrugadas. Não quero saber, eu deixo para outra pessoa descobrir. Eu não quero. Eu quero saber sim. Eu também. Eu quero, já tá marcado. Pera aí, Rony, vou pegar a agenda aqui. Por favor. Aí a gente marca diferente, o Vinícius não participa. E eu vou ter que editar tudo depois de novo, então eu prefiro não ter que ficar ouvindo isso 3 vezes depois. Considerações finais, meus caros? Cara, queria agradecer o Rony pela presença dele e dizer que a gente tá sempre acompanhando o trabalho dele. Como você falou, né? Como para se atualizar e também para se inspirar. Valeu, Rony. Obrigado. É uma satisfação aí realmente poder finalmente, né, conversar com o Rony aqui no Contato. Foi muito bacana. Espero participar de mais conversas assim. Rony, valeu por aceitar o convite do Contato de novo. E olha, 3ª participação sua. Falo isso para todo mundo que vem aqui pela 3ª vez. Cuidado, viu? Eu também vim aqui 1 vez, 2 vezes. Aí, não, vai ficando aí, não sei o quê. Cuidado, fique esperto, tá? Prendemos o Eduardo num ninho. Bom, muito bem, meus caros. Fica aí, então,
mais uma participação maravilhosa do nosso caro Monge Vernet aqui no Contato Podcast. Esperamos que vocês tenham gostado de mais esse episódio. Nos encontramos na semana que vem em mais uma edição do O Contato Podcast.